Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de hoje está incrível. Hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais, que são poderosas ferramentas e estratégias para você usar aí na sua autoescola para vender muito mais. Eu tenho certeza que essa aula vai agregar bastante para você. Então já senta o dedo aí naquele aviãozinho do lado assim, ó. Compartilha com todo mundo, chama todo mundo aí. Ó, vi que está aqui o Fábio. Fábio, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande falar com você. Estúdio Live de Tangará, Tangará da Serra, é isso? Seja bem-vindo. Entrou aqui também o pessoal da Novo Século, deve ser talvez o Rodrigo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Ademilson Almeida, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, prazer enorme estar aqui com você, meu amigo. Show de bola. Galera, vão entrando aí. Convida todo mundo, chama a equipe se vocês não chamaram. Vamos só aguardar o Instagram entregar a notificação e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje para falar sobre gatilhos mentais. E eu tenho certeza que vai ser uma aula bem legal, que vai agregar bastante, então chama todo mundo aí, tá? Deixa eu só colocar aqui para a galera que eu estou ao vivo. E vamos lá. Ó, para você que está chegando hoje pela primeira vez aqui, eu me chamo Adavilson Matias, mais conhecido como Matias. Eu sou um estudioso do comportamento humano. Há 20 anos eu estudo comportamento humano, sou apaixonado por isso. Tenho 2 livros publicados, um em 2014, falando sobre a influência dos nossos pensamentos nos nossos resultados. E em 2018 eu publiquei um segundo livro falando sobre inteligência emocional. Eu sou apaixonado por compreender as emoções. Inclusive, tenho 5 formações em Enneagrama. Depois, se você quiser entender um pouco sobre isso, vai lá na internet, digita lá Enneagrama. É o estudo do comportamento humano através das emoções. É uma ferramenta incrível. É um dos melhores estudos, aliás, é o melhor estudo que eu conheço, voltado para a compreensão das emoções humanas. Muito legal. E aqui, gente, nesse canal, a gente compartilha conhecimento para ajudar tanto você que é gestor, que é dono, de autoescola, mas também você que é vendedor, que é atendente na autoescola, para você aprender novas técnicas, novas ferramentas, com o objetivo de ajudar você a alavancar as suas vendas aí. E hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais e você vai aprender como é que você pode influenciar as decisões dos seus clientes aí na hora da compra, usando essa ferramenta que é fantástica. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, para começar, eu sempre começo com uma frase, Quem está me acompanhando aqui já sabe disso. Eu gosto sempre de usar frases de alto impacto assim, para poder gerar uma reflexão. E uma das frases que eu gosto muito, que diz que os melhores vendedores do mundo, eles entendem mais do que de produto. Eles, na verdade, entendem de gente. Quanto mais você compreender como funciona o homem, o ser humano, a psique humana, melhor vendedor você será. Até compartilhar algo aqui com vocês. Eu sempre atuei na área administrativa, Fui gerente de algumas empresas. Quem me acompanha aqui sabe que eu trabalhei durante muito tempo no ramo de telecomunicações. Cheguei a liderar 12 mil pessoas no ramo de telecomunicações. E aí, quando foi em 2013, 2012 para 2013, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa. Fui para essa empresa, fiquei por 8 meses e saí dessa empresa porque não me identifiquei muito e aí acabei saindo. E aí eu me vi desempregado depois de 10 anos. No processo de recolocação, como eu estava buscando um salário ali em torno de 9, 12 mil, então não é fácil você arrumar um emprego para ter um salário desse. E acabei tendo a oportunidade de ir para a área de vendas. Esse é um resumo, tá? Não dá para contar toda a história aqui porque vai demorar muito. E aí eu fui para a área de vendas. E aí quando eu cheguei na área de vendas, é uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha vendido. Então eu tinha uma crença muito forte de que vendas não era para mim. Só que eu fiz uma formação em coaching. E aí nessa formação em coaching, uma das coisas que eu entendi é que o meu receio com vendas, o meu medo com vendas não era
nada mais do que uma crença limitante que eu tinha, que a gente chama lá no coaching, na PNL, de crença limitante, que é quando você tem uma crença, né, acredita em algo, acredita que algo é verdade, e essa verdade impede você de ser maior do que você é. É como se eu tenho 1,90 m, por exemplo, né? Às vezes vocês me veem aqui na internet e acham que eu sou baixinho, mas eu tenho 1,90 m. Então é como se eu com 1,90 m estivesse dentro de uma casa com 1,60 m. Não tem como eu ficar totalmente de pé. Por quê? Porque limita ali a minha altura, né? Então, as crenças limitantes, elas fazem isso, elas limitam o nosso potencial, não deixam de expressar tudo aquilo que a gente pode. Eu entendi sobre isso e eu entendi que o meu receio com vendas era uma crença limitante. Mas eu entendi também que se eu quisesse ganhar mais do que eu ganhava, o único caminho era eu ir para a área de vendas. E aí eu fui para a área de vendas. Só que com 20 dias, né, eu entrei na empresa por volta do dia 8, dia 10, e aí com 20 dias eu bati recorde nacional de vendas das 9 unidades que a empresa tinha de vendas. E uma das coisas muito interessantes, que daí eu fui, né, com o tempo, fui entender o que estava acontecendo, porque um mês depois eu estava dando treinamento para os vendedores veteranos de como vender. Mas o meu maior diferencial, gente, é que eu tinha uma capacidade muito grande de criar conexão com as pessoas. Quem me conhece, quem participa de treinamento comigo, quem já fez reuniões comigo, sabe que eu tenho uma capacidade enorme de criar conexão, gerar empatia, confiança e tudo mais. Mas por que isso acontece? Porque eu sempre tive uma facilidade muito grande com gente e dadas as posições que eu ocupei, né, como gerente, como líder, eu sempre estudei muito sobre comportamento humano, sempre me interessei muito pelo comportamento humano, né? Fiz formação em analista comportamental, DISC e tudo mais, PET, PI, Thomas. Depois você quiser pesquisar sobre isso aí, para entender o comportamento humano. E toda essa informação me deu uma bagagem muito grande para entender de gente. Então, o meu grande diferencial como vendedor era a capacidade, e é a capacidade que eu tenho de entender de gente. Por isso que eu trouxe essa frase hoje que os melhores vendedores do mundo, eles entendem mais do que de produtos, eles entendem de gente. E na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre isso e como você pode ampliar a sua percepção, né, do comportamento humano, da psique humana, entender como o ser humano funciona, para que você consiga vender muito mais aí no seu CFC. E aí, para a gente entrar na aula de hoje, eu trouxe uma teoria, que é a teoria do cérebro trino. Talvez você já tenha visto falar disso. Comenta para mim aqui, por gentileza. Alguém já tinha visto falar dessa teoria do cérebro trino? Ou é a primeira vez que você ouve essa expressão? Comenta para mim aí, por gentileza. A teoria do cérebro trino, ela foi desenvolvida em 1970 por um neurocientista americano chamado Paul MacLean. O Fábio comentou aqui que não conhecia. O cérebro trino vem da ideia de trindade, de 3. O que significa isso? Significa que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. É como se eu dissesse para você que, na verdade, nós temos 3 cérebros. É como se fosse uma camada parecida com uma cebola, né? A cebola não tem uma casca sobre outra casca. Então, o nosso cérebro ele é parecido, só que são 3 etapas, 3 cascas, vamos dizer assim. Então, nós temos 3 cérebros. E compreender esse cérebro e como funciona esse cérebro, a estrutura do cérebro, é de fundamental importância para que você, como vendedor, consiga usar então os gatilhos mentais para poder alavancar as vendas aí no seu CFC. Então, se você quiser pegar caneta e papel para você anotar, pode ficar à vontade. Então, gente, o que acontece? Aqui na base da nossa cabeça, aqui embaixo, nessa base aqui, nós temos um cérebro. Esse cérebro é chamado de primitivo, ou você vai ver muitas pessoas usando a expressão reptiliano. Por que esse cérebro aqui, esse primeiro cérebro aqui da base é chamado de reptiliano? Porque esse cérebro reptiliano, ele é responsável pela nossa sobrevivência, pelos instintos. Por exemplo, se você se aproximar de algo quente, automaticamente, quando você sente que você está aproximando de algo quente, você tira a mão rapidamente. Do contrário, se você não tivesse esse cérebro primitivo, esse cérebro reptiliano, você colocaria a mão sobre uma chapa, por exemplo, e queimaria tudo, porque você não teria essa noção de perigo, de proteção. Se você estiver, por exemplo, dentro de um carro, mesmo com um para-brisa intacto,
Se alguém tiver na sua frente, pegar um papel, você vendo o papel, ele embolar o papel e jogar na direção sua, você vai se defender. Isso é instinto, é automático. Então, mesmo você tendo ali na frente um vidro, mesmo você sabendo que é um papel e que isso não vai quebrar o vidro, não vai te machucar, instintivamente você vai se defender. Então, esse cérebro reptiliano, ele é responsável por isso, pela nossa sobrevivência, pela nossa proteção, pelos instintos. E aí o que acontece? Por que ele é chamado de reptiliano? Se você olhar, por exemplo, vamos pensar na tartaruga. Como que a tartaruga reproduz? Alguém sabe? A tartaruga, ela amamenta os filhos? Ela cuida dos filhos? Não. O sapo, ele cuida dos filhos? Não. Os répteis são animais de sangue frio. Então, quando a gente estuda sobre os animais, os répteis são chamados de animais de sangue frio. Então, a tartaruga, ela vai lá, põe os ovos dela na areia, deixa lá os ovos, e os filhotes, os ovos eclodem, os filhotezinhos nascem e eles se viram. Aí vem águia, um monte de pássaro, como os filhotes, e os filhotes vão sozinhos para o mar e sobrevivem, sozinhos. Por quê? Porque os animais, os répteis, eles são frios. Por isso que esse primeiro cérebro nosso aqui é chamado de reptiliano, porque esse cérebro é um cérebro frio. E aí o que acontece, gente? Ele é responsável pela nossa proteção. Por isso que quando você, enquanto vendedor, lembrando que, gente, na comunicação nós temos 3 elementos. 55% é imagem visual, gestual, 38% são o tom de voz e 7% são as palavras. Então, quando o cliente ele tem contato visual com você e essa informação que chega até ele, da imagem que ele teve de você, representa algum tipo de ameaça para ele, automaticamente esse cérebro bloqueia. É por isso que normalmente acontece muito de você ver uma pessoa que nunca falou contigo, a pessoa acabou de entrar numa sala, você olhou para ela e falou: meu santo, não bateu, não fui com a cara dessa pessoa, não gostei. Cara, como é que você não gostou de alguém que nunca falou contigo, que você não conhece? Porque esse cérebro reptiliano, esse cérebro primitivo, ele fez uma leitura e nessa leitura ele identificou algo que para ele é uma ameaça, que ele não gostou, que ele não se identificou, e aí automaticamente ele se fecha e se bloqueia para aquela pessoa. Se na fala, no tom de voz da pessoa, parecer que a pessoa foi sarcástica, grosseira, desrespeitosa, ou que de alguma maneira, um tom que você usou foi contrário àquilo que o cérebro reptiliano primitivo lê como segurança, automaticamente ele vai se bloquear também. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a maneira que eu me apresento, visualmente falando. Eu tenho que tomar muito cuidado no tom de voz que eu uso. E por último, nas palavras, se as minhas palavras conterem palavras que para o cérebro reptiliano representa ameaça, insegurança, charlatanismo, mentira, 171, ele se bloqueia também. Por isso que eu preciso entender a estrutura do cérebro, para quando eu for me comunicar com as pessoas, eu usar uma comunicação assertiva. Por isso que a proposta do nosso bate-papo de hoje é te ajudar a usar uma comunicação mais assertiva e aprender a usar a sua comunicação como uma ferramenta para atingir resultados. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com a forma que você fala, por causa desse cérebro primitivo. E aí, gente, a pergunta é: o cérebro primitivo, reptiliano, é responsável por comprar? Não. Não é o cérebro responsável por compras, é o cérebro responsável pela proteção, pelos instintos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu estiver comunicando com esse cérebro, eu estou perdendo oportunidade de vendas. E aí, gente, nós temos um terceiro cérebro, por isso a teoria do cérebro trino, o terceiro. O terceiro cérebro é como se estivesse no meio. Então eu vou ter que passar por esse cérebro, para ter acesso ao cérebro que está lá no meio. Esse cérebro que está lá no meio é chamado de sistema límbico, ou em alguns lugares você vai ouvir a expressão cérebro emocional. 99% das vendas acontece no sistema límbico, no cérebro emocional, porque venda, compra é um processo emocional. Então, quando eu estou vendendo para o meu cliente
e usando muito termos técnicos, explicações detalhadas, teorias. Eu estou falando com o cérebro racional do meu cliente. E automaticamente eu não vou ter uma venda emocional porque eu não estou conectando com o lado emocional. Tanto é que esse cérebro emocional ele é chamado de cérebro mamífero. Por que mamífero? Diferente do cérebro que eu acabei de falar para vocês, reptiliano, que é animal, né, são animais de sangue frio. O cérebro mamífero, os mamíferos são animais de sangue quentes. Então, por exemplo, já viu uma vaca parir e largar o filhotinho sozinho para lá, para ele crescer sozinho? Uma mãe dar à luz e largar o filho sozinho? Uma cachorra parir e largar o filhotinho? Não, é claro que pode acontecer, mas é uma rara exceção. Normalmente, uma vaca quando pare, uma cachorra, uma mulher quando dá à luz, eles acolhem os filhos. Por quê? Porque eles têm um vínculo emocional. É diferente do sapo, é diferente da serpente, é diferente da tartaruga que eu usei como exemplo aqui, porque são animais de sangue frio. Eles não têm vínculo emocional. Já os mamíferos têm esse vínculo emocional. Então, 99% das vendas acontece no cérebro emocional. Por isso que normalmente, o que os estudiosos do comportamento humano, né, os psicólogos do marketing dizem, jamais vai no supermercado fazer uma compra quando você está com fome. Por quê? Porque se você chega lá com fome, você vai comprar um monte de besteira e não compra aquilo que você precisa. Tanto é que quando você entra no supermercado, você vai ver que nas gôndolas, você não vai chegar no supermercado de cara, nas gôndolas, na ponta das gôndolas ali, né, daquelas prateleiras, você nunca vai chegar lá e ter arroz, feijão, sabão em pó, detergente, não tem isso. Nas pontas tem guloseimas, que quando você entra de cara que você vê, são as guloseimas, salgadinhos, biscoito, coisas de promoção ali para você comer. Quando você chega, por exemplo, no caixa para poder fechar a sua compra, lá no caixa não tem, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, não tem isso, tem guloseima, bolacha, balinha, chocolate, essas coisas assim. Quando você entra entre as gôndolas ali, nas prateleiras do supermercado, as gôndolas, se você entrar, você nunca vai olhar na parte de cima e ter arroz, feijão, nunca tem isso. Arroz, feijão está embaixo, longe do alcance dos olhos, e na altura do alcance dos olhos só tem besteira para você comer. Por quê? Porque os estudiosos do comportamento humano já entendem que quando você vai ao supermercado, se eles aguçam esse lado emocional, você vai gastar muito mais, muito mais. Então, quando você entra ali para poder fazer uma compra, a ideia deles é acessar o seu lado emocional. Então, você sai de casa e o seu cérebro racional diz assim, olha, faz uma lista para você não gastar à toa. Aí você vai lá, faz uma lista: arroz, feijão, macarrão, óleo, carne, blá, blá, blá. Chega no supermercado, quando você entra, o seu cérebro emocional começa, fala para você assim, não, pelo amor de Deus, se você for levar arroz, carne, até você fazer isso, demora demais. Imagina feijão, 40 minutos para cozinhar. Não, leva uma bolacha. Pega um pão com mussarela, que é mais rápido. Quando você assustar, você já levou um monte de coisa que não tem nenhum valor para você poder usar lá. Por quê? Porque inconscientemente esse cérebro emocional induziu você a levar. Então 99% das compras, né, acontece aqui. Tá, quem aqui mora sozinho? Comenta para mim aqui. Tem alguém aqui que mora sozinho ou já morou sozinho? Comenta aqui para mim. Tem alguém? Não? Fala comigo. Tá, então o Fábio já morou sozinho. Gente, quem já morou sozinho, provavelmente já passou pela seguinte situação: de você ter o dinheiro contado do aluguel, não poder gastar um centavo, e de repente um amigo seu fala para você assim: fulano, ô Fábio, vamos para a festa tal, cara, vai estar muito bom, inclusive aquela menina que você quer ficar vai estar lá. Aí o cérebro racional fala: não vai não, você não tem dinheiro, o dinheiro está contado para poder pagar o aluguel. E aí você vai e fala para a pessoa: ô meu amigo, não vou poder não, cara, estou apertado esse mês, não vai dar não sei o quê. Não amigo, vamos, vai valer a pena. Aí o seu cérebro lá dentro começa lá o emocional: não cara, vai, o Matias está devendo para você lá R$100, você gasta só R$100, aí o Matias te paga, você vai ter o dinheiro para pagar aluguel.
Mas tem também aquele outro negócio lá que você estava lá negociando lá. Fulano também pegou dinheiro emprestado com você, ele vai pagar o empréstimo, e aí você vai lá e resolve. Aí você vai para a balada, aí começa a beber, divertir, tá bom, e vou pagar só mais uma, quando você vê, você gastou ou o dinheiro tudo ou metade do dinheiro. E aí, meu amigo, no outro dia você levanta e fala, nunca mais eu vou fazer uma merda dessa, pelo amor de Deus, ferrei com a minha vida. Mês que vem você faz a mesma coisa. Eu moro sozinho até hoje, inclusive, 26 anos. Quem mora sozinho, quem já morou sozinho já passou por isso. Eu já passei por isso várias vezes. Quando eu tinha 18 aos 24 anos é o que eu fazia, gente. Depois eu ficava desesperado para poder conseguir o dinheiro. O Fábio falou que já fez isso muitas vezes. Sabe por que disso, gente? Por quê? Porque normalmente o nosso cérebro emocional ele tem muito mais poder de decisão do que o cérebro racional. Muito mais. E aí você precisa entender disso, porque sua comunicação pode estar muito voltada para o cérebro racional, que é o cérebro que não compra e não quer comprar de forma alguma. A emoção quer comprar o tempo todo, a razão não. O nosso papel enquanto vendedor é neutralizar a razão e aflorar a emoção para a gente poder vender muito mais. Então por isso que é importante você entender a estrutura do cérebro, ok? E aí, como eu falei, que é o cérebro trino, nós temos o terceiro cérebro, que é esse aqui, o neocórtex. Tanto é que é conhecido como cérebro racional, mas o nome científico é neocórtex. E esse cérebro racional, gente, é muito interessante falar dele, por quê? Porque normalmente nós somos considerados os seres da Terra, do universo talvez, como os seres mais pensantes, mais racionais da Terra, do planeta. E a gente fala disso como se isso fosse maravilhoso. Na verdade, não adianta nada. Por quê? Porque quando eu falo com esse cérebro no processo de vendas, ele não me ajuda. Então aquele vendedor que fica falando sobre dados, muitas informações, uma venda muito intelectual, não resolve nada. Não adianta nada você ficar falando, por exemplo, quanto tempo a sua autoescola tem, quantas aulas o aluno vai fazer, quantas aulas de carro, quantas aulas de moto. Isso não interfere na decisão de comprar, acredite, não interfere. Enquanto você não conectar com o emocional do cliente, não vende, ok? Então por isso que é importante você entender a estrutura do cérebro. Pessoal, eu me fiz claro, me fiz ser entendido? Ficou claro para você? Está fazendo sentido? Comenta para mim aqui, por gentileza, para a gente poder avançar. Olha, eu vi que a Cecilane chegou aqui, seja muito bem-vindo. Chegou também um rapaz chamado Vando, Sérgio Amorim, meu amigo, Matheus também está por aqui, a Vera está aqui, Vanessa, boa noite para vocês, a Carol, a Karina, sejam todos muito bem-vindos, galera. Eu vi aqui também que está o Paulo lá da Mônaco, show de bola, muito bom. Tem alguém aqui da CVC Visão, quem é da CVC que está aí? Fala comigo aí. Maravilha, galera, que bom que está fazendo sentido para vocês, show de bola. A Vera está aqui, está fazendo sentido. A Cecilane está aqui agradecendo por aguardar. Fernanda, que bacana, Fernanda, seja bem-vinda, muito bom. Fernanda, sua CVC é de onde? Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, a venda ela é emocional. Então, o meu papel aqui como enquanto vendedor, o seu papel enquanto vendedor lá na sua autoescola é deixar de representar um risco para o seu cliente e conectar emocionalmente com o seu cliente. Então, como é que eu deixo de ser um risco? Evitando esse cérebro primitivo, esse cérebro aqui que eu falei para vocês, que é o reptiliano, que é o cérebro responsável pela segurança, pela proteção. Que bacana, a Fernanda é da CVC Goiânia, muito bom, Fernanda. Perguntei para você porque eu atendi aí por quase 10 anos a CVC do Mato Grosso, 22 unidades, prestei consultoria lá para eles, show de bola, seja bem-vinda. E aí, gente, então, eu preciso conectar aquilo que eu estou vendendo àquilo que é importante para o meu cliente. E às vezes, como eu apresento para o meu cliente pensando na comissão, eu acabo pensando só no meu umbigo. Por isso que eu digo que quem vende pensando na comissão
ganha comissão. Quem vende pensando no cliente ganha fortuna. Porque quem vende pensando no cliente está buscando maneiras de conectar aquilo que está vendendo à emoção do cliente, aquilo que é importante para o cliente. Quem vende pensando só na comissão não está ligando para isso. Está preocupado só em vender, ganhar comissão e pronto. Mas quando eu conecto aquilo que eu estou vendendo àquilo que é importante para o meu cliente, eu vou me conectar emocionalmente, vou acessar o lado emocional do meu cliente. E eu vou vender muito mais. Então, o papel dos gatilhos mentais é orientar o seu cliente a tomar uma decisão de maneira mais rápida e positiva. Então a gente vai falar sobre isso agora. O que são gatilhos mentais? Porque a gente está falando disso, quem está me acompanhando, eu estou falando, e tem gente aqui talvez que nunca ouviu falar desse termo, está ouvindo pela primeira vez, e talvez fale, Batista, eu nem sei como usar isso na minha autoescola, porque eu nem sei o que é. Ótimo, então você está no lugar certo. Gente, o que acontece é o seguinte, de acordo com os estudos, nós tomamos cerca de 4.000 a 7.000 decisões por dia. Alguns estudiosos chegam a dizer que isso chega a 12.000 decisões por dia. Dizem que importante, cerca de 70 decisões importantes por dia. Talvez você fale, não, mas eu não tomo esse tanto de decisão por dia. Toma sim. Por exemplo, levantar ou não levantar, botar bermuda, botar camisa, tomar banho, não tomar banho, escovar dente, não escovar dente, tudo isso é decisão. Só que como você faz isso de uma maneira tão rápida, que você não percebe, então você nem para poder avaliar que é uma decisão. É igual novidade, né? A gente pergunta, e aí, quais são as novidades? Você fala, nenhuma. É claro que teve novidade. Só que como não teve uma novidade assim tão significativa, então você não entende que foi uma novidade. É a mesma coisa da decisão. Você toma decisões simples e toma decisões mais importantes. Aquelas decisões mais importantes, normalmente nós paramos mais para ponderar sobre elas, e aí por isso a gente leva em consideração só aquelas. Mas no mínimo nós tomamos 70 decisões por dia e no máximo cerca de 12.000 decisões por dia. Agora vamos pensar o seguinte. O que é importante você entender aqui sobre gatilhos mentais? Imagina você, já que o nosso maior cérebro é o racional, então entende-se que toda decisão que eu vou tomar vai passar pelo neocórtex, que é o cérebro racional. Só que, se você estudar sobre o comportamento humano, o nosso cérebro ele foi formatado para economizar energia. Então, se você estudou lá no passado, como nós éramos nômades e passou a ser sedentários, quando a gente era nômade, como que funcionava? Se eu sentisse fome, eu levantava cedo, pegava um pedaço de pau, machado, se tivesse naquela época, e corria atrás de um tatu, de um bicho do mato, matava, comia. Automaticamente eu fazia o quê? Depois que eu comia? Deitava e ficava quietinho, porque o meu cérebro dizia para mim, ó, quieta, poupa energia, fica de boa, porque se você gastar muita energia, ficar com muita estripulia, gastar muita energia, você vai ter que correr de novo e buscar outra coisa para você comer, porque gastou energia vai dar fome. Tanto é que você pode observar os animais, cachorro, gato, porco, vaca, sucuri, alimentou, sossega, para poder poupar energia. Então nosso cérebro foi treinado, desenvolvido para poder poupar energia. Então, gente, o que acontece? Imagina você tomar 70 decisões por dia e ter que parar para poder ponderar, raciocinar sobre cada uma delas. Gente, quem trabalha muito com o intelecto sabe o quanto gasta energia você pensar. Então, quem trabalha com planejamento, por exemplo, né, fazendo planejamento diário, semanal, sabe o quanto a gente gasta energia quando a gente pensa. Então imagina se o seu cérebro fosse tomar decisões e pensar em todas elas. Então o nosso cérebro é tão preguiçoso que ele falou assim, puta que pariu, não dá para eu ficar pensando, não tem um jeito mais rápido de tomar decisões, não, uma maneira mais simples. Daí saíram os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é um conjunto de ferramentas que provoca reações quase que instantâneas no cérebro de quem está tomando a decisão, no cérebro do consumidor. Por isso que é importante eu aprender a usar isso. Por quê? Porque se eu permitir o meu consumidor e pensar, ponderar sobre a compra, ele não compra. Eu preciso fazer ele tomar uma decisão instantânea, rápida, aqui, agora. E como que eu faço isso? Usando os gatilhos mentais. Porque os gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro encontrou para tomar a decisão rápida e poupar energia e tempo. É mais ou menos o seguinte. Você já viu quando alguém constrói uma praça?
Eu até digo o seguinte, que quando um prefeito for lá contratar alguém para poder planejar, para criar uma praça, ele tem que ir lá fazer aquela rotatória, o queijo, como algumas pessoas chamam, o redondo, não sei como você chama na sua cidade, faz aquela rotatória lá e deixa a rotatória pronta, deixa as pessoas passar, descubra onde as pessoas vão passar e faça o caminho ali. Por quê? Vai lá o projetista, faz aquela praça linda, maravilhosa. Aí ele vai lá, faz um caminho para as pessoas passarem. Vocês podem observar que 90% das praças as pessoas não passam no caminho que foi feito, passam no meio. Por quê? Porque o cérebro chega lá na praça, ele pensa, meu Deus, se eu for dar a volta todinha na praça, eu vou gastar muita energia. Se eu for seguir esse caminho que eles colocaram aqui, muita energia. Atravessa no meio. Você pode prestar atenção que é assim. Inclusive, se você for prestar atenção, tem um monte de avenidas que o cara tem que ir de carro lá em cima para dar uma volta. Você vai ver que tem um monte de lugares que os motoqueiros e os carros começam a atravessar em cima do canteiro. Por quê? Porque o nosso cérebro está o tempo todo buscando poupar energia. Então, quanto mais facilidade ele encontrar para poupar energia na tomada de decisão, melhor. Então, se você aprender a usar essas ferramentas, pronto. Então, em outras palavras, gatilhos mentais são estímulos, técnicas que a gente usa para influenciar tanto o comportamento quanto a decisão das pessoas. E à medida que a gente for falando aqui, que eu vou trazer para vocês exemplos, vocês vão entender muito. E aí talvez você fale assim, nossa Matias, que maravilha, então agora eu vou aprender, eu vou manipular um monte de gente, e vou vender do lado do vento, vou empurrar o empurrômetro no cliente, vender o que eu quero. Gente, toma cuidado com isso. Seja ético. Existe uma diferença muito grande entre influenciar pessoas e manipular pessoas. Qual que é a diferença? Influenciar pessoas é quando ajuda essa pessoa a tomar decisão, levando em consideração aquilo que é importante para ela. Eu estou influenciando o comportamento dela, eu estou influenciando a decisão dela, mas levando em consideração aquilo que é importante para ela. Manipular pessoas é quando eu influencio o comportamento, é quando eu influencio a decisão, mas levando em consideração apenas aquilo que é importante para mim. Entendeu a ideia? Então toma cuidado com isso, porque você vai aprendendo técnicas, ferramentas, né? Quem estuda muito aí sobre comportamento humano, e tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode sim usar essas ferramentas, tem o poder para usar essas ferramentas para o mal. Entende? É aquilo que o pessoal fala, né? A diferença entre um carro e uma arma é só aquela pecinha que fica entre o volante e o banco. Quem é? O motorista. É a mesma coisa aqui, ok? E lembre-se, o cliente só não é Deus porque Deus perdoa. O cliente não. Então, o dia que o cliente sentir que foi manipulado, que você usou ele e que você empurrou nele um produto ou um serviço que ele não precisava, acabou. Ele perde a confiança em você e não volta a comprar de você mais. Então toma cuidado com isso, porque a ideia aqui não é você usar as técnicas e ferramentas para poder influenciar o cliente de uma maneira negativa, pensando só no seu umbigo. Ok? E aí, gente, uma coisa legal, a Associação Americana para o Avanço da Ciência, depois se você quiser pesquisar sobre isso, ela escreveu um livro falando sobre o processo de tomada de decisão. Ela diz o seguinte, que primeiro o cérebro, ele escolhe aquilo que vai fazer. Ele decide, ele já sabe o que vai fazer. Depois essa decisão aparece na consciência e parece que essa decisão foi tomada de maneira racional. E finalmente você age de acordo com aquilo que você fez. Então, por exemplo, você vai ao supermercado, como eu já falei para você, pensando em comprar arroz, feijão, carne e óleo, e chega lá, o seu cérebro emocional diz para você, não, mas leva um pão com mussarela que é mais rápido, porque até você fazer a comida, você vai estar verde de fome. Então você come enquanto a comida fica pronta. Emocional. Aí você vai lá e compra essa mussarela. E quando você chegar na sua casa, se alguém questionar, mas você não foi para comprar só feijão, arroz, feijão e carne, óleo e tal, por que você trouxe mussarela? Você tem um argumento. Não, eu comprei, porque como vai demorar muito essa carne, o feijão até ficar pronto, e eu estou com muita fome, então eu vou comendo até ficar pronto. Você vai sempre ter um argumento que vai fazer parecer com que aquela decisão emocional foi racional, mas não foi. Quer outro exemplo? Já viu aquelas mulheres que têm 364 pares de sapato no closet, lá no guarda-roupa dela, na sala dela, onde ela guarda? De repente ela chega para o marido e fala, amor,
Eu preciso comprar um par de sapato, porque eu fui convidado para um jantar hoje e eu preciso de um par de sapato novo. E o marido fala, meu Deus, como assim? Você está louca? Você tem 364 pares de sapato? Ah, mas já fui com todos eles, todo mundo já conhece. Ela já decidiu que ela vai gastar mais dinheiro para comprar mais um par de sapato sem necessidade. Só que, sem necessidade para quem? Para o marido que está de fora, olhando para aquilo, usando o neocórtex, o racional, que fala, meu Deus do céu, ela já tem 300 pares de sapato, não precisa. Só que ela está olhando, usando o sistema límbico, o cérebro emocional, e pensando, eu preciso, porque todo mundo já viu, e é horrível para a mulher usar roupa repetida, sapato repetido, eu não vou aparecer lá para parecer que eu não tenho dinheiro. Entendeu a ideia? Emocional. Então, primeiro eu tomo essa decisão emocional, depois eu justifico ela no meu racional, e depois eu ajo de acordo com essa decisão. Então, o seu cliente sempre terá que tomar a decisão primeiro no emocional, e aí você vai trabalhar. E aí, gente, lembrando, existe um livro chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Depois pega esse livro para você ler. Inclusive o cara que escreveu ele é um psicólogo ganhador do prêmio Nobel. O nome dele é Daniel Kahneman. Depois dá uma olhada nesse livro, porque ele fala de 2 tipos, de tomada de decisão, 2 formas de pensar. Essa rápida e devagar, que é uma, rápido e devagar. Essa rápida que ela é mais emocional, mais instintiva, e essa devagar que ela é lógica e mais calculista. Esse livro ele fala exatamente sobre isso, e ele mostra nesse livro que normalmente essa forma emocional ela sobressai a forma racional de pensar. Então depois você vai pegar esse livro e vai ler. E agora nós vamos entrar então de fato para poder começar a falar de gatilhos mentais, porque até agora eu fiz uma base para você entender um pouco, para poder ampliar a sua visão sobre isso. E agora a gente vai começar a falar. Talvez você diga, Matias, de onde é que surgiu essa coisa de gatilhos mentais? Os gatilhos mentais surgiu com um homem chamado Robert Cialdini. Ele escreveu um livro chamado As Armas da Persuasão. Se você não leu, leia esse livro. O livro As Armas da Persuasão é quase impossível alguém falar de livros sobre marketing, livros sobre vendas e não citar o livro As Armas da Persuasão. No livro As Armas da Persuasão, ele descobriu 6 princípios que influenciam no comportamento e na tomada de decisão. Matias, então só existem 6 gatilhos mentais? Não, existem centenas, tá? Eu estou estudando sobre gatilhos mentais porque o meu próximo e-book, eu já escrevi 5 e-books e um deles que eu estou escrevendo agora, o 6º, é sobre gatilhos mentais. Eu quero publicar o maior e-book de gatilhos mentais da história. Até hoje eu achei um e-book que tem 63 gatilhos mentais. Eu quero colocar mais de 100 gatilhos mentais. Eu já tenho mais de 100 gatilhos mentais que eu mapeei. Mas existem mais, tá? Tem gatilhos mentais que eu nem conheço, tá? Cada dia surge um novo, surge um diferente e tudo mais. Recentemente, por exemplo, eu vi o gatilho mental do humor, que eu não conhecia. É um gatilho novo que eu não conhecia, que é o gatilho mental do humor. Então, no livro As Armas da Persuasão, Robert Cialdini, ele fala de 6 princípios que eu vou falar para vocês aqui agora. Primeiro, ele fala do princípio da afinidade. Nesse princípio da afinidade, ele diz que nós somos mais propensos a ser influenciados por pessoas que nós gostamos, que o santo bate. Tanto é que, normalmente, se um amigo seu indicava você um restaurante, um bar, uma sanduicheria, normalmente você vai. Por quê? Porque foi indicação de alguém que você gosta, que você confia. Ele fala também do gatilho mental da autoridade, que quando uma pessoa tem autoridade, existe a maior possibilidade das pessoas agirem de maneira obediente àquela autoridade, mesmo que essa autoridade não seja legítima. Por exemplo, se você pegar o Osama Bin Laden não era uma autoridade legítima, mas as pessoas acatavam as orientações dele. Se você pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo bem grotesco que eu gosto de usar. A Virgínia, quem conhece a Virgínia aqui? Acompanha a Virgínia, a mulher do Zé Felipe na internet. Se você olhar para aquela mulher, entre aspas, ela não é uma autoridade legítima. Virgínia é uma menina, novinha. Ela foi CEO de uma grande empresa antes.
ela era líder de uma grande empresa, de uma grande equipe, tinha uma vasta experiência com liderança, com negócios, com empreendedorismo. Ela virou influencer, começou a dançar, mostrar o corpo, aquela coisa toda linda, maravilhosa, família, e ela conseguiu um monte de seguidores. Ela já chegou a vender 16 milhões num único dia, numa única live de 12 horas. Por quê? Porque as pessoas tendem a acatar orientação e ser obedientes a autoridades, mesmo quando elas não são legítimas. Entende? Porque se você pegar a Virgínia, por exemplo, e comparar ela com a Bíblia Diniz, ela não é nada. A Bíblia Diniz nunca chegou a ter 1/3 de seguidores que ela tinha. 1/3. O Abílio Diniz, um dos maiores empresários, foi um dos maiores empresários brasileiros. E não chegou a ter nem 1/3 dela. Se você pega, por exemplo, Big Brother, você vai lá e pega o Davi do Big Brother, chegou a ter 3, quase 4 milhões de seguidores. Gente, quem é o Davi? Com todo respeito, bosta nenhuma. Não é nada. Quando você fala de autoridade, não é nada. Se você pegar, por exemplo, o Antônio Fagundes, que é muito mais autoridade que ele, o Antônio Fagundes não tem a metade de seguidores que o Davi tem. Se você pegar Tarcísio Meira, né, que já faleceu, Glória Menezes, que são atores que nós crescemos assistindo novela daqueles caras, eles não têm a metade. Por quê? Porque como o Davi ficou ali enfiado na cabeça das pessoas por 90 dias, fez as pessoas acreditar que ele é uma autoridade. E automaticamente, tudo que o Davi fala, o povo aplaude. Tudo. Por exemplo, teve toda aquela história da mulher dele lá, aquela coisa toda, largou a mulher, soltou a pena da mulher. Tem gente que fica puta da vida se você falar disso. Não aceita nunca se criticar o Davi. Por quê? Porque é uma autoridade para ele. A pessoa acata ele como autoridade. Nós vamos falar disso depois. Depois, coerência e compromisso. O que acontece é, gente, todos nós, independente da circunstância, independente do lugar, todos nós valorizamos pessoas que são coerentes com aquilo que fala, que cumpre aquilo que promete. Compromisso e coerência, sabe? Eu prometo uma coisa e cumpro. Então, é o terceiro princípio que ele fala. Depois ele fala do quarto princípio, que é o princípio da escassez. Menos é melhor e a perda é pior. Essa é a frase que ele usa lá. Nós odiamos perder. Então, quando a gente vê algo que é escasso, últimas unidades, a gente quer comprar logo correndo com medo de perder. Porque a gente odeia perder. Então, eu prefiro comprar, mesmo que eu não vá usar. Eu tenho certeza que muita gente já comprou de impulso. Eu conheço muita gente que já comprou 10, 20 cursos na internet e nunca fez um. No impulso da escassez de última hora, o último minuto, acaba agora, as últimas vagas por esse preço, o cara vai lá, compra o curso, mas nunca fez o curso. Você já deve conhecer pessoas assim também. Depois ele fala do princípio da prova social. E aí ele diz o seguinte, que em outras palavras, nós somos Maria vai com as outras. Porque normalmente nós decidimos o que é certo ou errado de acordo com o que as outras pessoas acham que é certo ou errado. E é verdade. Então a gente é muito influenciado pelo outro. E esse é o princípio da prova social. E aí, por último, ele fala da reciprocidade. É o último princípio dele, que a reciprocidade é talvez uma das regras mais generalizadas da sociedade. Como assim reciprocidade? Se você pegar um amigo seu, por exemplo, e falar assim para o seu amigo assim, ó, ô Joaquim, vamos para o bar beber uma cachaça? E o Joaquim fala, ô Matias, eu estou sem dinheiro, cara, não dá para ir hoje não. Não, vamos, eu pago. Adivinha o que o Joaquim disse para você? Tá bom, Matias, vamos então, mas da próxima eu pago. Por quê? Porque automaticamente, se você faz algo para alguém, essa pessoa fica com um dever moral de que ela tem que retribuir. Por isso que quando alguém chega na sua casa do nada, sem você estar esperando te dar um presente, você fala, nossa, minha amiga, mas eu não comprei nada para te dar, não, mas depois eu levo alguma coisa para você. Ou então se alguém leva para você, por exemplo, um bolo, você sente na obrigação de devolver a vasilha que ela trouxe o bolo com alguma coisa dentro, porque parece que é uma falta de respeito você devolver a vasilha sem nada. Reciprocidade. Fez sentido, pessoal? Comenta para mim aqui, por gentileza. Então, tira um tempinho para você estudar e ler esse livro aqui, As Armas da Persuasão, que vai falar para você desses 6 princípios. E aí, gente, para poder começar, hoje eu vou falar para vocês de 12 gatilhos mentais para você usar aí na sua autoescola ou na outra empresa que você tem, né? Por exemplo, tem pessoal aqui que é da CVC e tudo mais,
para você poder usar aí para poder melhorar as suas vendas, melhorar a sua comunicação e ser mais assertivo. Nós vamos falar então do gatilho mental da autoridade, prova social, reciprocidade, escassez, urgência, porquê, novidade, dor e prazer, antecipação, afinidade, compromisso e coerência e segurança. Quer ler sobre gatilhos mentais? Pega um livro chamado Gatilhos Mentais, que foi o Gustavo Ferreira que escreveu. Ele é bem legal. Compra lá porque vale a pena, porque ele fala muito, né, conta tudo sobre gatilhos mentais, como funciona e tudo mais. Segundo ele, é um guia completo sobre gatilhos mentais. Já tive a oportunidade de ler, é bem legal e vai te ajudar bastante a compreender com mais profundidade, tá bom? Então vamos lá, começando com o gatilho mental da autoridade. Vou explicar o que é e como você usar aí na sua autoescola. Gente, o gatilho mental da autoridade, o próprio nome diz autoridade. Eu estou dizendo para a pessoa, de alguma maneira, que eu sou autoridade, referência naquilo que eu faço. E aí, na sua autoescola, como é que você pode usar isso aí? Por exemplo, quando a pessoa chega para comprar de você, nós preferimos comprar de quem é autoridade, quem é referência. Então, por exemplo, quando eu faço reuniões aqui com os donos de autoescola para poder fechar contrato, é muito comum a gente ter uma facilidade muito grande para fechar. Para vocês terem noção, eu já cheguei a ter 100% de taxa de conversão. Por exemplo, fazer 5 reuniões num dia e fechar 5 contratos. Mas por que isso? Porque a gente atende só a autoescola aqui. Então, como a gente só atende a autoescola, automaticamente a gente é uma referência nisso e eu conheço a autoescola talvez mais do que muitos donos de autoescola por estar em contato. Como eu já falei aqui em outra aula, vou repetir isso. Só ano passado eu fiz mais de 300 reuniões com donos de autoescola. Falei com mais de 300 donos de autoescola. Então eu acabo conhecendo a realidade dessas pessoas todinhas, de cada estado, de cada cidade. E muda um pouco, né? Embora é o mesmo segmento, mas cada cidade, cada estado tem a sua realidade. Tem inclusive algumas leis que são diferentes, né? E tudo mais. Então isso é bem legal. E isso faz muita diferença. Então, por exemplo, se você chegar num hospital para poder fazer uma cirurgia do coração, tem 2 médicos, um com uma carinha de 25 e um com uma cara de 50 para fazer cirurgia no coração. Adivinha com quem você vai querer fazer sem falar nada? Automaticamente o senhor vai falar o mais velho, porque o mais velho tem mais experiência. Isso aqui é muito inovativo. Se você chegar, por exemplo, no escritório odontológico, 2 escritórios, e aí tem um que tem um monte de placa, certificado, títulos, e o outro só tem um certificado. Onde é que você vai querer fazer o tratamento odontológico? Automaticamente você fala que aquele ali é melhor, porque tem muito mais título, muito mais reconhecimento, muito mais curso, esse cara é melhor. Se você chegar, por exemplo, num escritório odontológico, tem um todo feio, a parede toda suja, parece um chiqueiro velho, e um outro todo bonito, automaticamente você já pensa, esse mais bonito, organizado, é melhor. Por quê, gente? Porque passa autoridade. Então, como funciona para vocês? Como é que você pode usar o gatilho mental da autoridade aí na sua autoescola? Primeiro, quando você fala para ele o tempo que você tem de mercado. É claro, gente, se você tem um concorrente que tem 30 anos, 40 anos e você tem 1 mês, você não é autoridade nenhuma para o seu cliente. Porque você vai para ele ter 1 mês de experiência, não vai colar. Entendeu a ideia? Então, quando você fala para ele que você tem tanto tempo de mercado, que você já formou tantos condutores, que você tem um índice de aprovação X, melhor índice de aprovação da cidade, melhor taxa de aprovação da cidade, tudo isso passa autoridade para ele. Quando você diz para ele, por exemplo, que você é a primeira autoescola da cidade, quando você diz para ele que você é a primeira autoescola da cidade a ter, por exemplo, cursos EAD, que você é a primeira autoescola da cidade a ter simulador, que você é a primeira autoescola da cidade, ou a única autoescola da cidade a ter, por exemplo, carros com direção elétrica, ter ar-condicionado. Quando você diz, por exemplo, que seus instrutores têm mais de 10 anos de experiência, 15 anos, 20 anos de experiência, essas informações trazem essa sensação de autoridade. Então, automaticamente, o cliente ele gera mais confiança e está muito mais suscetível a comprar de você, porque você representa uma autoridade naquilo que você faz. Ninguém quer comprar de uma autoescola que tem 1 mês de mercado, que o instrutor tem 1 ano como instrutor. Entendeu a ideia? Que o índice de aprovação é o pior índice de aprovação da cidade, que não tem pista própria, por exemplo, em comparação com o outro tem uma pista própria. Então, tudo isso gera autoridade. Então, na sua comunicação, quando você for conversar com o cliente, você tem que trazer isso.
Por isso que quando você participou, quem participou comigo da última aula, foi sobre como vender mais usando o WhatsApp. Se você não assistiu, está salvo aqui, é só você assistir. Nessa aula, eu falo lá no final, por exemplo, quando você vai negociar com o cliente, quando o cliente reclama de preço e fala, tá caro. Uma das dicas que eu dei lá para vocês é, senhor Sebastião, levando em consideração que o senhor escolheu a melhor autoescola da cidade, porque além de ser a autoescola, né, mais velha da cidade, nós temos mais de 30 anos de história, mais de 3 mil, 1 milhão, né, como tem aqui, por exemplo, a Karine, tá por aqui, Karine? Dá um alô para mim. A Karine é da Autoescola Brasiliense, eles têm 15 unidades e já formaram, formaram, né, no sentido de aprovaram mais de 1 milhão de condutores. Imagina isso, gente. Quando você fala, minha autoescola tem 15 unidades, nós já formamos mais de 1 milhão de condutores, isso gera o quê? Autoridade para a pessoa. Então, levando em consideração, senhor Sebastião, o senhor escolheu a melhor autoescola da região, com mais de 24 anos de mercado. Nós temos mais de 15 unidades, já formamos mais de 1 milhão de pessoas, temos o melhor índice de aprovação da região, o processo mais rápido da região. Qual que era a expectativa de preço que o senhor tinha em relação a tirar a habilitação com a gente? Entendeu a ideia? Isso é gatilho mental da autoridade. Fez sentido? Comenta para mim aqui, por gentileza. Então, você que é vendedor, gente, por favor, conheça a sua autoescola. Tem vendedor aqui que já perguntei quanto tempo de mercado tem sua autoescola. Ah, não sei, eu tenho que perguntar para o meu patrão. Você vende na sua autoescola e não sabe quantos anos de mercado tem sua autoescola? Se eu pergunto para o vendedor qual que é o índice de aprovação da autoescola sua, o cara não sabe o índice de aprovação da autoescola? Como que eu vou vender? Qual que é o seu instrutor mais velho? Quanto tempo de casa ele tem? Não sei. Quanto tempo de mercado de experiência? Ah, Matias, não sei. Cara, como é que você vai passar autoridade para o seu cliente, usar essa informação, gatilho mental da autoridade, se você não sabe usar isso? E aí, gente, vou contar uma história aqui para vocês sobre o gatilho mental da autoridade, que vocês vão ficar pirados, de verdade. Sabe por quê? Existe um cara chamado Stanley Milgram. Eu coloquei aqui para não errar o nome dele. Stanley Milgram. Esse cara, em 1960, ele fez um experimento muito louco. Ele colocou no jornal que ele ia fazer um experimento e que ele ia pagar para essas pessoas, na época, 4 dólares e 50 centos para quem participasse. Ele conseguiu 40 voluntários. Ele pegou esses voluntários, levou para um local, um laboratório, e submeteu esse pessoal a severas provas. E aí, ele falou para as pessoas que elas teriam que passar por um teste ali de memória, e quem errasse o teste de memória receberia choques das outras pessoas que acertassem. Então, quem errasse receberia choque. Só que ele contratou um ator, que as pessoas não sabiam que era ator, e as pessoas não sabiam que o choque, na verdade, não tinha choque coisa nenhuma. E aí, o que acontece? Essa pessoa foi contratada, que ela tinha que errar de vez em quando, e quando ela errasse, ele pedia para as pessoas dar choque nessa pessoa. Gente, teve pessoas que relutou, que tremia, teve pessoas que até vomitaram, mas meteram choque. Para vocês terem noção, eles chegaram a aplicar o nível máximo de choque que tinha, que era 450 volts de choque na pessoa. Mesmo elas indo contra os valores dela, os princípios dela, porque teve um professor mandando, elas fizeram. O cara implorava, gritava, chorava, e mesmo assim as pessoas meteram choque. Porque foram mandadas por uma pessoa que elas consideravam uma autoridade. Então, é por isso que dá para entender por que tem pessoas que defendem o Lula com unhas e dentes, mesmo o Lula tendo roubado até nossa alma. Por quê? Porque para essas pessoas ele é uma autoridade. Então o Lula pode matar o neto dele, a filha dele, e fritar numa panela de pressão e comer, que para essas pessoas está tudo bem. É por isso que tem gente, por exemplo, que apoia o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro tendo feito uma piada com a morte que matou quase 1 milhão de pessoas, e tem gente que hoje defende o Bolsonaro com unhas e dentes, como se tem gente que hoje ainda acha que o Covid foi brincadeira, uma piada, e não está nem aí. Mesmo tendo morrido gente da família, morrido gente que conhecia, defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Por quê? Quando as pessoas estabelecem na cabeça dela que alguém é autoridade para elas, elas estão sujeitas a acatar e fazer o que aquelas pessoas mandam, mesmo que isso
vá contrário aos princípios e os valores delas. Para vocês verem o quanto essa ideia de autoridade é poderosa. Por isso que é importante você, como vendedor, entender, caramba, quanto tempo de mercado nossa autoescola tem? Quantos alunos nós já formamos ao longo desses 10, 20, 30, 40 anos, 10 anos, que seja 5 anos? Quantos? Quanto tempo de mercado tem os nossos instrutores? Às vezes a sua autoescola tem 5 anos, mas o dono da autoescola tem 20 anos que está no mercado já, e você nem sabe disso. Você tem que saber disso, você tem que querer saber todo mês como é que está o índice de aprovação de vocês, para que vocês usem isso lá. Porque quando o seu cliente entender você como uma autoridade, a possibilidade dele fechar com você aumenta muito mais. Esses exemplos que eu usei aqui para vocês, de Bolsonaro e Lula, é um exemplo para vocês entenderem o quão poderoso é, né, a nossa cabeça quando a gente entende que alguém é uma autoridade para nós, ok? O próximo gatilho mental é o gatilho mental da prova social. Gente, a maioria de nós somos seguidores, a maioria de nós somos copiadores, a maioria de nós não somos criadores, inventores, a maioria de nós somos Maria vai com as outras, efeito manada. A gente vai para onde todo mundo está indo. Todo mundo está comprando negócio da Virgínia, eu vou comprar. Todo mundo está seguindo a Virgínia, eu vou seguir. É assim que funciona. Tanto é que quando você entra no perfil de alguém, se tem muita gente, você segue. Não tem muita gente, você não segue. É assim que funciona. Por quê? Porque nós somos o efeito manada. A gente vai onde tem muita gente. O gatilho mental da prova social é o seguinte. Imagina você, eu usei esse exemplo aqui, vou usar de novo, eu gosto desse exemplo. Imagina você que está numa cidade que você não conhece, você quer ir para uma pizzaria. Aí você tem 2 pizzarias, uma do lado da outra. Uma pizzaria que você olha lá dentro tem 3 pessoas, meia dúzia de gato pingado, e a outra lotada. Para onde você vai? O seu cérebro deveria parar e pensar assim, bom, aquela ali tem menos pessoas, será que é porque ela é mais sofisticada, ela é mais cara, então os pobres não têm condições de ir para lá, por isso é que não foram, então ela é um público mais seleto, se eu for para lá eu vou estar me mostrando que eu sou um cara mais seleto. Aquela dali está cheia de gente que é da pobreza, da gentalha, está lá porque é mais barato. Então, o nosso cérebro não faz isso. Ele simplesmente fala, vou para ali porque está cheio de gente, é porque é bom. E pode não ser a melhor, tá? Pode não ser a melhor. Tanto é que dizem que o melhor sanduíche do mundo não é o mais vendido. Por quê? O sanduíche mais vendido é o mais visto. Porque se é mais visto, está o tempo todo, muita gente usando, eu compro. A gente é Maria, vai com as outras. O povo está indo, eu vou também. O povo está fazendo, eu vou fazer também. Por isso que as empresas, quando vão usar pessoas para poder fazer comercial, você já viu alguém me convidar para fazer um comercial? Eles não convidam eu. Eles convidam quem? As famosas da Globo, as bonitonas, bonitão. Por quê? Porque representa a autoridade. Aí o povo vai. Entendeu? Um monte de gente comprando, o povo vai. Então o gatilho mental da prova social é isso. Então como é que você vai usar isso na sua autoescola? Quanto mais pessoas estiverem usando o seu serviço, quanto mais eu souber de pessoas usando o seu serviço, maior a chance de eu usar. Então, meu amigo, o que você tem que fazer? Vídeos de depoimento, áudios de depoimento, mensagem de texto de depoimento. Se alguém famoso aí na sua cidade comprou de você, tipo prefeito, filho do prefeito, um blogueiro famoso, um empresário famoso, consiga desse cara um vídeo, consiga desse cara uma mensagem de áudio que seja falando da sua autoescola, uma mensagem de texto. Você como vendedor, você precisa ter um arsenal de depoimentos, de testemunhal, número de pesquisa, se você tem número de pesquisa de satisfação, se você tem depoimento de clientes, se tem imagem de pessoas usando a sua autoescola. Por isso que quando vocês postam lá, por exemplo, foto da aula teórica lotada de alunos, quando você posta lá, por exemplo, vários alunos da semana, aprovados da semana, e coloca lá 10, 15, 20 pessoas aprovadas na semana, isso gera credibilidade, porque também muita gente sendo aprovada, muita gente usando. Agora, se a sua autoescola aprova um aluno por mês, posta uma foto por mês, quando posta uma foto da aula teórica, tem meia dúzia de gato pingado. Você sabia que, por exemplo, boate, elas fecham a porta, as pessoas ficam lá fora, em pé, numa fila infernal. Eu já fiquei em fila de boate até meia-noite, virando a esquina. Por que as boates fazem isso? Porque quando a pessoa passa lá fora e vê aquela fila do tamanho da semana, fala, meu Deus do céu, aquele negócio vai bombar, é para ali que eu vou. É assim que funciona. Prova social. Então, meu amigo, você como vendedor tem que ter isso aí, ó, arsenal. Se eu pedir para você agora 5 vídeos de depoimento de clientes, você tem?
Se eu pedir para você 10 áudios de depoimento de cliente, você tem? Se eu pedir para você 20 mensagens de texto de depoimento de cliente, você tem? Você que é vendedor de autoescola, cara, aprenda a fazer o seguinte. Quando o aluno for aprovado, que for marcar a prova dele, ô fulano, olha, fiquei sabendo que amanhã vai ser sua prova, parabéns, boa sorte para você. No outro dia liga, foi aprovado, como é que foi e tudo mais. Amanhã é a prova prática dele. Cara, vai lá, acompanha, assista. Cara, foi aprovado, meu amigo, faz um vídeo, faz foto, grava áudio, tudo. Tem gente que não gosta de fazer vídeo, pede para mandar um áudio. Tem gente que não gosta de mandar áudio, pede para mandar um texto para você. Mensagem, porque você vai usar isso, porque quando você chegar um cliente, o cliente falar, não sei se é isso que eu quero, fala assim, fulano, semana passada, ou então mês passado, 3 meses atrás, eu recebi aqui o cliente fulano de tal, ele também estava um pouco inseguro em relação se fechava com a gente ou se fechava com outro concorrente nosso. E ele optou por fechar com a gente. E olha só o depoimento dele, o que ele fala depois de ter fechado conosco. Bota o vídeo, bota o áudio, bota a mensagem de texto para o cara ouvir. A maioria dos alunos de autoescola não tem isso. Porque sabe por quê? Porque se transfere a responsabilidade de colher o depoimento para o instrutor. É sua, meu querido. Você, como vendedor, tem que colecionar testemunhais, depoimentos de clientes. Entendeu? Então, se a sua autoescola tem um monte de gente que segue as suas redes sociais, um monte de comentário, usa isso. Se o seu site da sua autoescola tem um monte de gente que acessa, você tem não sei quantas mil visualizações lá no seu site, usa isso. Tudo isso mostra prova social. Muita gente que gosta e usa seu produto. Isso atrai pessoas, faz com que as pessoas decidam por vocês, ok? Pessoal, fez sentido? Me diz o seguinte, os exemplos que eu estou usando aqui é prático, você entende que dá para você usar aí no seu dia a dia? Fala comigo aqui, por favor. Vocês estão meio caladinhos hoje. Fala comigo aí. Agora vamos falar do gatilho mental da reciprocidade. Gente, nós tendemos a ser recíproco a pessoas que fazem algo por nós. Então é aquilo que eu falei para você, né? Então se o seu amigo convida você, por exemplo, para fazer alguma coisa, né? Se ele paga para você uma bebida, automaticamente você fica na sua cabeça que você vai ter que pagar para ele também na próxima vez que você sair. Por quê? Porque essa ideia da reciprocidade. Nós tendemos a ser recíprocos. Então, por exemplo, aí na sua autoescola você pode usar alguns exemplos. Você pode dar brindes para o seu cliente. Por exemplo, no dia do aniversário do seu cliente, você pode mandar um brinde para ele. Isso faz com que o seu cliente seja recíproco. Você pode entregar, por exemplo, conteúdos relevantes. Hoje, por exemplo, a Ângela está por aqui, da São José. Não sei se a Ângela está aqui, eu não vi a Ângela. A Ângela, ela é uma cliente nossa da Autoescola São José. E a Ângela mandou para mim hoje uma mensagem bem legal, compartilhando uma situação de um cliente. Porque o cliente ele já tirou a habilitação, mas ele tem medo, ele tem fobia, então ele não consegue dirigir. Ele tem um carro parado na garagem e ele disse, eu estou gastando muito com Uber e com van para poder levar meus filhos e buscar na escola. Então eu preciso vencer esse medo para dirigir, para poder ter liberdade, para poder ter independência e para poder reduzir custos. Cara, olha só isso. Então, se você é um cara, por exemplo, que busca uma pesquisa com um psicólogo ou um coach, um terapeuta, por exemplo, uma dica sobre como vencer o medo de direção e manda para esse cara um conteúdo legal, imagina o quão grato ele vai ficar a você. Entendeu a ideia? Então a possibilidade desse cara ou tirar a habilitação com você ou indicar pessoas é muito maior. Então quando você faz algo por alguém, essa pessoa fica com esse senso de gratidão. E aí quando você entra em contato com um cliente desse, fala, olha fulano, eu tô aqui nesse mês aqui, eu tô com uma meta agressiva esse mês e eu preciso aqui de 3 matrículas para eu poder bater a meta. Você poderia me indicar 3 pessoas que você conhece que acredita que poderia ser beneficiada do nosso serviço, da qualidade do atendimento que nós prestamos a você, inclusive? Eu duvido se esse cara não vai mandar para você 3, 4 contatos ou até mais. Por quê? Porque vai falar, esse cara já fez tanto por mim que 3 contatos não é nada em relação ao que ele fez por mim. E aí o que eu vejo? Muitas autoescolas ficam postando o tempo todo fotos só de quem foi aprovado. Isso é legal? É, porque você está gerando a prova social.
Só que você não está gerando outras coisas, não está agregando. Então, cara, cria aí um programa de postagem, sabe? Para você postar outras coisas. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui 5 dicas para você perder o medo de dirigir. 5 dicas para você aprender a lidar com a ansiedade na hora de fazer sua prova. Algo do tipo. Cada vez você vai postando essas coisas, porque isso agrega valor para as pessoas. E as pessoas vão ficar gratas a você porque você está entregando conteúdo para elas. Então, por exemplo, aqui a gente tem autoescolas agora que fecharam com a gente, que vieram da live, que assistiram a live com a gente e falaram, cara, o trabalho de vocês é diferenciado, eu nunca vi nada parecido e eu tenho interesse em conhecer. Aí fui conversando e fechamos contratos daqui, de pessoas que vieram da live, que ficou conhecendo a gente, que gostou da live, gostou do conteúdo. E se você dar uma olhada no nosso conteúdo, todo dia a gente está postando conteúdo legal. E aí, gente, até fica uma dica para vocês. Comenta aqui sobre o nosso conteúdo, o que vocês acham, se está bacana, se está agregando. Eu coloquei aqui no Stories hoje, até pedi para vocês ali, eu coloquei no Stories pedindo para vocês o que vocês querem receber de conteúdo aqui. Então vai lá, comenta lá, entra lá, tem a caixinha de pergunta, vai lá e coloca o que você quer receber de conteúdo, que tipo de conteúdo você quer ver aqui, para a gente cada vez mais trazendo conteúdo que esteja alinhado com a sua necessidade, com aquilo que é importante para você aí. É só você ali colocar que eu vou trazer para você. Então vai lá nas lives, comenta, e aí Matias, eu quero ver tal conteúdo, Matias, me ajuda aqui com a minha equipe, gestão e tal, e vai colocando que eu vou trazendo conteúdos aqui para vocês, ok? Então, pensa nisso, como você pode fazer alguma coisa, pode ser uma amostra grátis, uma aula bônus, pode ser, por exemplo, um brinde para esse cliente no dia do aniversário dele, pode ser um brinde porque ele foi aprovado na primeira etapa, pode ser conteúdo de qualidade que você manda para aquele cliente, identificou que aquele cliente se interessa por aquele conteúdo X e você gerar algo daquilo, fazer uma pesquisa bacana e enviar para ele, tudo isso é legal, entendeu? Tudo isso agrega. Por exemplo, eu não sei se o David tá por aqui, David. Se tiver, dá um alô para mim aqui. O David do CFC Kairos, que é um cliente nosso também. Essa aula aqui, inclusive, é por causa dele, tá, gente? Um dia ele me chamou e falou, Matias, cara, eu quero muito aprender a usar gatilhos mentais aqui na minha autoescola. Você tem um conteúdo? Lembra que eu falei para vocês que eu estava fazendo uma pesquisa aqui para poder montar um e-book? Eu peguei toda a pesquisa que eu fiz e mandei para ele. Sem custo nenhum, como um parceiro mesmo, mandei tudo para ele lá. Ele deve ter lá pelo menos uns 60, 70 gatilhos mentais que eu mandei para ele porque ele pediu para mim. Então isso é muito importante, você contribuir com as pessoas, que elas vão ficar recíprocas a você, ok? E aí automaticamente o cara fala, eu vou fechar com esse cara, porque esse cara foi legal comigo, entendeu? Quer ser recíproco. Provavelmente você já deve ter passado por uma experiência de ir numa loja no shopping, por exemplo, e entrar numa loja talvez por curiosidade, e porque algo te chamou atenção, e aí entrou, perguntou o preço, o vendedor foi tão legal que você saiu de lá sentindo mal por não comprar, e às vezes a gente vai para casa, volta e compra do vendedor, ou então você compra de tão grato que você fica, o cara foi tão legal comigo que se eu não comprar eu estou sendo um covarde. Isso chama-se reciprocidade, entendeu a ideia? Alguém já passou por isso? Comenta aí para mim. E aí, gente, o próximo gatilho mental é o gatilho mental da escassez. O que acontece é o seguinte, gente, provavelmente você já fez alguma compra online no impulso, porque estava lá, restam apenas 2 unidades, restam apenas 2 vagas, 2 peças no estoque, e provavelmente você comprou por isso. Sabe quem usa muito bem isso? Empresas aéreas. Por exemplo, se você entrar no Decolar para poder fazer uma compra, na Amazon para fazer uma compra, se você entrar, por exemplo, naquele site buscaônibus.com, ônibus online, alguma coisa do tipo, acho que é buscaônibus.com, você vai comprar passagem ali, quando você entra para comprar uma passagem de ônibus, lá está assim, restam 2 assentos disponíveis. Vocês acham que aquilo é verdade? É claro que não, é o gatilho mental da escassez. Você já viu, por exemplo, imóveis? O cara acabou de lançar um loteamento, acabou de lançar um prédio, está escrito assim, últimas unidades. Da onde? Por quê? Porque dá ideia de escassez. Então o cara fala, se eu não comprar agora, eu vou perder a oportunidade. Nós odiamos perder, gente. A gente odeia perder. Esse sentimento de perda, para você ter uma noção, tem até uma pesquisa aqui, quer ver? O sentimento de perda é muito mais forte do que o sentimento de ganho, sendo 1,5 a 2,5 maior. Então, o sentimento de perda ele é muito maior do que o sentimento de ganho. Nós odiamos perder.
Então, naquele medo de ficar sem, a gente vai pelo impulso. Então, quando você fala para o cliente, por exemplo, olha, só tem 20 vagas, só tem 2 vagas. Quando você coloca, por exemplo, essa promoção só vai até meia-noite, só até hoje. Tudo isso tem a ver também com o gatilho mental da urgência, mas tem a ver com o gatilho mental da escassez. Se eu não comprar agora, eu não vou ter, porque daqui a 2 horas acaba a promoção. Se eu não comprar agora, já era. Então, isso tudo gera escassez. Tem poucas unidades, só para os 20 primeiros alunos, por exemplo. 20% de desconto apenas para os 20 primeiros inscritos. O cara fala, se eu não estiver entre os 20, eu perco. É claro, gente, você tem que tomar cuidado. É o seguinte, se você lembra lá do compromisso e coerência? Se você falar que é só para os 20 primeiros, honra isso. Porque você fala, eu vou colocar os 20 primeiros aqui, mas eu vou vender para 6, eles não vão saber quanto tem mesmo? Não faz isso, sabe por quê? Porque se o cliente descobrir, ele vai entender que você é um charlatão, que você enganou ele, aí automaticamente tudo que você tentou construir caiu por terra. Então toma cuidado com isso. Então, tanto é que se vocês forem ver aqui, né, quem é nosso cliente, o Sérgio, você está por aqui? Fala comigo aí, Sérgio. O Sérgio é o nosso designer gráfico aqui. Então toda a parte visual das campanhas dos nossos clientes, quem cria é o Sérgio. Então vocês podem ver, quem é nosso cliente sabe que o Sérgio ele sempre busca colocar esses gatilhos mentais ali nos criativos, para poder chamar a atenção do cliente. Porque o cliente, essas palavras chamam a atenção do cliente, ok? Vamos para o próximo aqui então, gatilho mental da urgência. Gente, o gatilho mental da urgência, o próprio nome diz, né? Urgente. O que acontece é o seguinte, tem clientes que não compram de você por não ter urgência. Ele cota com você, mas ele fala, eu preciso tirar uma habilitação, mas se eu tirar até o ano que vem, tá bom, até o final do ano tá bom. Ele não tem essa pressa, ele não tem essa urgência. Por isso que tem cliente que compra de você hoje, na hora, e tem cliente que você fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 4 vezes, 1 ano para o cliente comprar, porque esse cliente não tem urgência. Então, para gerar urgência nesse cliente, fazer ele tomar a decisão agora, influenciar o comportamento dele e a tomada de decisão, existe o gatilho mental da urgência. E como é que eu uso o gatilho mental da urgência? Primeiro, eu preciso dar para ele a sensação de que ele não tem a possibilidade de escolher. Porque se o cliente ficar com essa sensação de que ele pode escolher, a gente odeia essa sensação de que eu não posso escolher. Então, o que você vai usar aí? Urgente, gente, para hoje, para agora, até amanhã, até meia-noite, último dia, último prazo. Tanto é que você vai ver, por exemplo, aí, quem faz declaração de imposto de renda, quem tem que fazer a biometria, o cadastro da biometria, né, no Tribunal Eleitoral, né, do TRE. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que eles colocam uma data, porque se não colocar uma data, a gente vai empurrando com a barriga. Se não tivesse uma data para declarar o imposto de renda, as pessoas nunca iam declarar o imposto de renda. Entende? Então, você pode colocar aqui, olha, o último prazo, né, para você fazer declaração de imposto de renda encerra hoje à meia-noite. Tanto você entra em algum site, por exemplo, para comprar cursos, para comprar passagens, para reservar hotel, você vai ver que tem lá, por exemplo, contando o prazo. Tem alguns sites que você entra para poder fazer um cadastro, aí ele começa a contagem regressiva, 5 minutos, 4h59, 4h58, e começa a regredir. Para quê? Faça o cadastro rápido, porque senão vai expirar o tempo, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Para que isso? Para criar senso de urgência em você. Então, você como vendedor de autoescola, você tem que usar isso também, senso de urgência. Então, por exemplo, você vai mandar uma proposta para o cliente, e dá aquela sensação para o cliente que pode escolher o resto da vida, não vai. Senhor Sebastião, eu estou encaminhando a proposta para o senhor. Essa proposta eu consigo segurar ela para o senhor até amanhã às 15 horas. O senhor acredita que amanhã até às 15 horas o senhor terá conseguido avaliar a nossa proposta? Sim. Ótimo. Então amanhã às 15 horas eu entro em contato com o senhor para finalizar a matrícula, tudo bem? Por quê? Para poder dar um senso de urgência. Tanto é que quando você trabalha diretamente com a empresa, quando a empresa gera uma proposta para você, ela manda uma proposta válida por 3 dias, proposta válida por 5 dias, 10 dias, 15 dias. Para que isso? Para gerar um senso de urgência. Porque se o cliente receber uma proposta e ele entende que ele pode levar 10 anos para decidir sobre aquela proposta, ele não vai decidir agora. Então essa proposta vale até amanhã a meio-dia.
Essa proposta só válida até, por exemplo, hoje é dia 5, 4, né? Hoje é dia 4? Hoje é dia 4. Essa proposta, senhor, ela só vale até dia 10. Para o cara entender que ele tem que decidir até dia 10. Depois do dia 10 vai ser uma outra proposta com outro valor. Isso gera urgência para o cliente. Ok? Fez sentido, galera? Tá agregando? Comenta para mim aí, por gentileza. Vamos agora falar do gatilho mental do porquê. Eu amo esse gatilho. Gatilho mental do porquê, ele diz o seguinte, que quando a gente explica o motivo de alguma coisa, de um porquê, existe 94% de chance das pessoas decidirem a favor. Tanto é que o Robert Cialdini, no livro dele lá, As Armas da Persuasão, ele fez um exemplo do gatilho mental do porquê, e aí ele falou o seguinte, se você, ele usou um exemplo diferente, mas eu vou usar esse exemplo aqui que eu gosto. Imagina você que está na fila do banco, e aí alguém chega na fila do banco para você e fala assim, eu posso passar na sua frente? De acordo com o Robert Cialdini, existe 65% de chance de você deixar esse cara passar na sua frente. Provavelmente você não deixaria. Agora, se o cara chegar para você e falar assim, eu posso passar na sua frente porque eu tenho que pegar meu filho na escola agora às 15 e não tem ninguém para pegar lá e já falta 20 minutos. 95% de chance de você deixar o cara passar na sua frente. Por quê? Porque teve um gatilho mental do porquê, uma justificativa, um porquê daquilo. Então, gente, o gatilho mental do porquê é, se eu vou, por exemplo, o meu cliente fala que está caro, e eu não consigo explicar um porquê de maneira coerente para ele, ele não vai decidir comprar comigo. Então, por exemplo, se o meu cliente fala, por exemplo, questiona, por exemplo, a quantidade de aula ou o prazo do meu processo, e o meu porquê não é um porquê convincente, que de fato faz sentido, o meu cliente não vai decidir. Então, normalmente, por exemplo, os nossos contratos aqui, provavelmente é diferente da maioria das outras empresas que atendem do mesmo segmento que o nosso, que faz a mesma coisa que a gente. Normalmente é bem mais caro. Quando o cliente pergunta, Matias, por que disso? E aí eu começo a mostrar para ele tudo o que vai ser entregue, toda a experiência que a gente tem, o know-how, faz todo sentido. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura aqui completa, que contempla desde prospecção de cliente para a autoescola, desde reestruturar todo o departamento comercial, criando mecanismos para poder acompanhar todas as vendas, tudo certinho. Criamos um mecanismo de banco de dados para o cliente não ter mais que colocar cliente no WhatsApp, papelzinho, perder o cliente e tudo mais. A gente faz toda uma parte de mentoria e assessoria com os líderes, toda uma parte de mentoria e assessoria com os vendedores, treinamos vendedores, capacitamos os vendedores. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faz no formato que a gente faz. Atendendo a autoescola, eu não conheço nenhuma. Então, quando a gente explica todo o porquê, o cara fala, faz todo sentido. Então, por isso que você tem que ter, o vendedor tem que conhecer o produto, ele tem que conhecer a autoescola, ele tem que conhecer muito bem o serviço que vende, tem que conhecer o mercado. Para quê? Para que esse porquê dele seja um porquê embasado. Então, o que acontece? Aqui está dizendo o seguinte, caso não exista uma explicação, geralmente as pessoas desconfiam que é apenas uma estratégia de vendas. Então, quando o cliente pergunta, mas por que você não pode me dar desconto? Você diz, por que não? Isso não é argumento, gente. Por que você não consegue parcelar em mais vezes? Porque é a política da empresa. Cara, esse tipo de argumento é muito fraco. Então, quanto mais embasada for a sua justificativa, mais fácil é do cliente acatar, ok? Vamos para o próximo gatilho mental da novidade. Gente, a gente ama tudo aquilo que é novo. Na verdade, aquilo que é novo desperta em nós ou libera em nós a dopamina, que na verdade é o neurotransmissor responsável pelo prazer, pela felicidade. A gente adora a novidade, por isso quando a gente ganha um presente, a gente quase infarta. Pode ser um presente mais simples, que é uma sensação maravilhosa, por causa desse neurotransmissor, desse hormônio aí da felicidade e do prazer. Então, o que acontece? Por exemplo, tentei trouxe alguns exemplos aqui, né? O iPhone. O iPhone lança o iPhone 15 Pro Max. No dia seguinte, já está falando das novidades do próximo iPhone. O povo já fica doido, esperando para poder ver o que vai ter de novo no novo iPhone. Então, ele já começa a fazer
um merchanzinho ali falando da novidade. Aí você fica esperando. Às vezes você espera um ano para poder lançar aquilo. E vai jogando uma sementinha no ar ali da novidade para você. E, né, a gente fica louco para poder saber o que é. A Lamborghini Urus, por exemplo, não sei se vocês acompanham, a Lamborghini Urus, quando ela lançou o Lamborghini Urus, que é um carro lindo, ela começou a falar que a Lamborghini estava lançando um carro, que ia ser um carro incrível, que seria esportivo, que não sei o que, bababá, bababá, bababá. Povo louco para saber o preço. Quando ela lançou o preço, que era 2 milhões e 400. A Lamborghini, com medo de não ter muita adesão, colocou 300 unidades disponíveis para o Brasil. Em menos de 24 horas venderam todas. Por quê? Porque foi aguçando a novidade. Ó, vem novidades por aí, vem um carro incrível, algo nunca feito, vai ser um carro para revolucionar e blá blá blá. Se você é um cara que gosta de uma coisa mais esportiva, o povo ficou doido. Aí quando lançou o negócio que era 2 milhões e 400, que estava até com medo de não ter uma aceitação por causa do preço, vendeu tudo. Mas por quê? Porque o povo estava tudo eufórico, desesperado, ansioso. Então, cara, como é que você pode usar o gatilho mental da novidade na sua autoescola? Cara, se você vai lançar, por exemplo, aí, primeiro curso EAD da cidade, faz um alvoroço. Tá vindo uma novidade por aí, vem uma novidade, aguardem, deixa o povo tudo ansioso, querendo saber o que é, faz uma enquete, adivinha o que é, o que você acha que vai ter de novo na nossa autoescola, deixa o povo comentar, fica todo mundo doido. Aí você lança. Não lança de uma vez, porque o gatilho mental da novidade faz as pessoas ficarem ansiosas, esperando, querendo. Né? Por exemplo, tem autoescolas que trabalham lá com aquela CNH popular lá, né? Já sabe como é que funciona. Aquele povo lá é bom para poder fazer esse negócio do gatilho mental tem gente que fica o ano inteiro esperando a CNH popular lá para poder tirar. Por quê? Porque o povo faz um merchan muito legal da novidade, o povo fica o ano inteiro esperando. Já viu que tem gente que fica esperando, por exemplo, a Black Friday? Por quê? Porque quando o povo já começa a lançar essa Black Friday, vai ter um preço como nunca antes. Desconto como nunca teve na nossa história aqui. O povo fica doido. Isso é o gatilho mental da novidade, que é algo bacana que você pode usar aí na sua autoescola. Então, se você vai lançar um carro novo, cara, faz isso, faz um merchanzinho, faz um trabalho em cima da novidade do carro novo. Se você vai inaugurar uma pista própria, faz isso, não coloca de uma vez na internet lá. Uns 15 dias antes você começa a fazer um barulho na internet para o povo ficar doido querendo saber o que é. Entendeu? Então, se você, por exemplo, vai ser o primeiro cara a ter a biometria aí na sua cidade, faz isso. Primeiro a ter o EAD, faz isso. Primeiro a ter o simulador, faz isso. Mesmo que não seja o primeiro, mas você vai ter o simulador na sua autoescola a partir de agora, faz isso para poder chamar a atenção das pessoas. Ok? Está agregando? Está compreendendo? Está claro? Pessoal, vai falando comigo aqui. Porque se eu não estiver falando uma linguagem simples que está fazendo sentido para você, eu ajusto aqui para poder te ajudar. Gente, gatilho mental da dor e prazer. É outro gatilho que é um dos meus favoritos. O que significa gatilho mental da dor e prazer? É o seguinte: nós compramos o tempo todo para livrar de uma dor, de um sofrimento e atender um prazer e uma satisfação. O tempo todo. Tudo que a gente compra é para sair desse estado e ir para esse estado. Um estado de ausência, de carência, e para esse estado de abundância, de posse. Por isso que normalmente mulheres, por exemplo, quando elas brigam com o marido, se o seu marido botar um cartão black na mão dela, ela está ferrado. Por quê? Porque ela, como ela está com dor, ficou magoada, chateada, ela quer gastar tudo. Por quê? Porque é uma maneira de sair da situação de dor e ir para prazer, sair do sofrimento e ir para a felicidade. Você pode ver, por exemplo, mulher quando briga, passa raiva, quer comer o quê? Quer comer chocolate, quer comer doce, deixa temas como pra caramba. Por quê? Porque está buscando essa sensação de prazer. Então nós, o tempo todo, quando nós vamos comprar, é para poder livrar da dor e sofrimento e alcançar o prazer, a felicidade, a satisfação. Então o que acontece, gente? Você, como vendedor, tem que ter a habilidade de identificar qual que é a dor, qual que é o sofrimento que esse meu cliente tem por não ter a minha solução, por não ter o meu serviço, e qual é a felicidade que ele vai ter por ter o meu serviço, né, a habilitação, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho que sondar e entender com o meu cliente o seguinte: senhor Sebastião, quais são as principais dificuldades que eu tenho encontrado hoje por não ser habilitado ainda? Aí o cara vai falar, olha, cara, insegurança porque eu tenho que ir de pé para o trabalho, sair de 5 horas da manhã.
Ou então saindo de noite, voltando para casa, de pé, de ônibus, desde do ônibus lá e tem que andar a pé, no escuro. Frustração por ver minha esposa indo a pé de manhã para o trabalho, voltando à noite do trabalho. Frustração como pai por não dar um conforto para meu filho, não poder levar meu filho para a escola, ver meu filho indo numa van velha, toda acabada. Custos que eu estou tendo com van, como o cara falou ali, né? O custo com van, custo com Uber para poder levar meus filhos para a escola, sei que eu poderia passar e deixar se eu tivesse um carro. Frustração por ter um carro na garagem e não poder dirigir, porque já levei uma multa, o carro está parado aqui. Perdi 3 oportunidades de emprego porque tinha que ter habilitação, eu não tinha habilitação. Então, quanto mais você entender isso, mais fácil vai ficar para você aplicar o gatilho da dor e prazer. E aí a outra pergunta para eu identificar o prazer é: senhor fulano, o que vai mudar na vida do senhor quando o senhor tiver habilitação? Matias, vai mudar para mim isso. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro. Quanto mais eu entender isso, mais vai ficar fácil para eu poder adaptar a minha comunicação, a minha fala e ligar aquilo que eu estou vendendo à necessidade do meu cliente. Então, por exemplo, se o cara, exemplo aqui, saindo um pouco, se o cara está falando, por exemplo, que ele é um palestrante, que ele fica de pé, por exemplo, eu como palestrante já cheguei a ficar de pé das 8 da manhã às 2 horas da madrugada, numa formação em coaching, por exemplo. Cara, por exemplo, eu conheço palestrante de coaching que senta no chão, que tira o sapato, que fica descalço. Eu não. Quem já fez formação comigo sabe disso. Eu só fico sentado quando o pessoal está fazendo atividade, mas o resto eu fico em pé o tempo todo. Quem já participou da minha imersão em vendas, eu tenho uma imersão em vendas chamada O Segredo das Vendas. São 24 horas de treinamento, 2 dias de 12 horas seguidão. Começa 8 da manhã e acaba 10 da noite. Em pé o tempo todo. Eu só sento na hora do almoço. Depois eu volto em pé o tempo todo. Então imagina, por exemplo, se uma pessoa que vai conversar comigo, vai vender para mim, descobre que eu sou palestrante, que eu fico em pé às vezes 12 horas e vai me vender um sapato, por exemplo, e ele entende isso. E aí ele consegue vincular, né, esse conforto, um sapato mais confortável para quem fica em pé. Meu amigo, faz todo sentido para mim. Então é a mesma coisa que você como vendedor tem que fazer aí, ok? Próximo gatilho mental, o gatilho mental da antecipação. Provavelmente você já assistiu um trailer, por exemplo, de um filme. É o gatilho mental da antecipação. O gatilho mental da antecipação, ele começa a gerar uma expectativa futura, uma expectativa sobre o futuro. Aí ele começa a soltar algumas informações, você pode ver que o trailer ele pega as melhores partes ali do filme. E a gente fica louco, e normalmente esse trailer ele vem acompanhado de uma música bem legal, um sonzão muito louco, e você fica doido para poder ver aquilo que vai. Tanto é que tem filme que você vai assistir uma bosta. Você vê o trailer e você fica louco, vai assistir o filme é horrível. Mas por quê? Gerou uma ansiedade em você, porque gerou uma expectativa em relação ao futuro, o gatilho mental da antecipação. E você pode fazer a mesma coisa aí. Então, por exemplo, lembra que parece um pouco ali com o gatilho mental da novidade, com o gatilho mental da antecipação? Parece uma coisa, só que quando eu estou falando da novidade, está chegando, esse aqui está antecipando. Então, por exemplo, se você vai fazer uma promoção, como você nunca fez, faz uma música bem louca, tipo um sonzão bem grande, e coloca assim, aguarde, algo que você nunca viu vai surgir. Pronto. O povo vai ficar louco, é antecipação. E aí você vai fazendo isso aos pouquinhos e cada vez que você soltar um teaser, você solta uma informação a mais. Daqui a pouco você fala da data, daqui a pouco você mostra uma cor, uma parte, e aí você vai fazendo isso aos poucos. Como eu falei para você, tem um monte de gente que faz isso, né? Por exemplo, se você pegar aí, né, os cantores, né? Por exemplo, vai lançar uma música, eles fazem muito isso. Aí já começa a falar da música, começa a soltar um pedacinho da música, começa a mostrar um pedacinho do clipe oficial, aí eles falam da data, aí já começa a pedir para você fazer o pré-save. Então é tudo isso para poder chegar no dia. Por isso que tem cantor que quando lança uma música, no dia dá milhões de visualizações. Por quê? Porque ele foi trabalhando na parte da novidade e da antecipação. O povo já ficou tão doido que quando ele lança a música dá milhões de visualizações, porque as pessoas já vêm um mês ali acompanhando, desesperadas para poder saber. Ok? Vamos falar agora do gatilho mental da afinidade. Estamos perto de acabar, tá, pessoal? Vamos falar agora do gatilho mental da afinidade. O gatilho mental da afinidade diz o seguinte:
nós preferimos comprar de pessoas que a gente tem afinidade, conexão, de pessoas que a gente gosta. Então, quanto mais afinidade a pessoa tiver contigo ou com uma ação que você estiver fazendo, maior a possibilidade dela comprar com você. Então, aquele vendedor que tem a capacidade de gerar empatia, conexão, confiança, esse vendedor vende mais. Por isso, por exemplo, se você é um cara que viaja, que conhece as coisas, que pesquisa, eu sou um cara que viaja bastante, gosto muito de viajar, gosto de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Então, isso é muito legal. Tanto é que, por exemplo, eu vou viajar essa semana, porque eu vou para Florianópolis ficar lá uns 10 dias de férias. Adoro isso. Então, por exemplo, se eu estou conversando com um cara, e aí eu pergunto para o cara, você é natural de Goiânia mesmo ou você é de outro lugar? Ah, não, eu sou natural de Florianópolis. Ah, que legal, cara. Eu estou indo para Florianópolis tal dia, tal. Você me recomenda um lugar para eu conhecer em Florianópolis? Pronto. Cara, recomendo, tal lugar é bacana, não sei o que, vai no tal lugar também. Nossa, deixa eu anotar aqui, cara, porque eu faço questão de conhecer lá. Depois eu vou te contar como foi, tal, papai, lelê. Pronto. Ó, cara, inclusive eu tô indo agora em junho. O pessoal fala que é muito frio lá, é muito frio mesmo. Como é que é? Quantos graus você acha que eu vou pegar agora e tal? Cara, tudo isso gera o quê? Conexão, afinidade. Então as pessoas gostam muito disso, de falar com gente. Por isso que eu uso um exemplo bem idiota, mas vou usar aqui. Já viu um maconheiro quando encontra outro maconheiro? Parece amigo de infância, porque tem afinidade. Já viu uma irmã da Igreja Assembleia de Deus quando encontrou outra irmã da Assembleia de Deus? Afinidade. Por quê? Porque fala a mesma língua, tem a ver, aí se conecta. Nós nos conectamos com aquilo que é familiar. Na nossa cabeça funciona assim, ó, gente. A gente rejeita tudo aquilo que é contrário ao que a gente acredita. Tanto é que, por exemplo, tem famílias que se desfizeram na política. Tem irmãos que não se falam mais. Tem pessoas que saíram do grupo de WhatsApp. Por quê? Porque as crenças dele, aquilo que ele acredita, é contrário àquilo que estava pregando no grupo. Então, gente, as nossas crenças, as nossas afinidades são mais fortes, inclusive, do que laço sanguíneo. Sabia? Então, tem gente que largou de falar com um irmão por causa do Bolsonaro. Não tem nenhum laço sanguíneo com o Bolsonaro, mas tem o quê? Afinidade. Aí, por isso, a pessoa tem mais afinidade com ele e faz sentido. Aqui, tá vendo? Ó, a Cecilene falou para mim aqui que ela recomenda eu ir acho que é a praia de Santo Antônio, é isso? Em Floripa, é lindo. É praia, é isso? É praia de Santo Antônio? Comenta aqui comigo. É isso, ela colocou aqui embaixo. Praia de Santo Antônio. Farei questão de ir lá, viu, Cecilene? Depois eu conto para você. Aí, gente, já achei uma pessoa para ter afinidade. Embora eu e a Cecilene já tenham uma afinidade super legal. É uma mulher incrível. Deixa eu voltar aqui. Eu vou lá, Cecilene, faço questão. O Sérgio, se estiver por aí, o Matheus, printa para mim essa conversa aqui, só para eu não perder, porque eu quero depois conhecer lá e contar para a Cecilene como foi lá, tá? Então, gente, as pessoas precisam de afinidade. Por exemplo, se a sua autoescola, em setembro, por exemplo, é de 21 de setembro, se não me engano, comemora o dia da árvore, alguma coisa do tipo. Se a sua autoescola, no dia da árvore, fizer o seguinte, olha pessoal, para cada inscrição que vocês fizerem no mês de setembro, nós vamos plantar uma árvore. A nossa escola é uma autoescola que a gente preza pelo meio ambiente, blá, 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 essa coisa toda. Então nós vamos fazer, então, para cada matrícula realizada, nós vamos plantar uma árvore. Tenho certeza que você vai trazer um monte de gente. Porque a afinidade, aquelas pessoas que se identificam com a ideia, vem. Exemplo, tem empresas que tem usado a temática LGBTQIAP+, sei lá, tem tantas letras que eu não lembro. LGBT. Tem um monte. Por quê? Porque a afinidade atrai essas pessoas. Se você pegar, por exemplo, o Pablo Vittar, quando ele começou, não era um bom cantor. É uma boa cantora, né? Eu tenho dificuldade de usar como ela. Ela não era uma boa cantora. E aí o que acontece? Só que, mesmo assim, mesmo sendo uma péssima cantora no início da carreira dela, tinha um monte de gente. Mas por quê? A afinidade. Não estava seguindo ela porque era uma boa cantora, porque se identificava com o fato de ela ser homossexual. Então, por exemplo, agora nós estamos no mês de junho. Mês de junho é mês de festa junina. Então, se você faz aí uma ação de festa junina, todo mundo que tem afinidade com festa junina vai se conectar com a sua ação, por causa da afinidade. Entendeu a ideia? Então, por exemplo, se na sua região tem uma cultura muito forte, e aí você vai lá e fazer, olha, essa semana vamos fazer vamos imaginar,
Se você está numa região que é muito forte, por exemplo, o pessoal cowboy, country. E aí você faz uma semana ou um mês temático para o country, você vai atrair muitas pessoas que têm afinidade com aquela cultura. Então, gente, tudo isso é gatilho mental da afinidade. Não é só afinidade com a pessoa, mas é afinidade também com alguma campanha que você fizer, com alguma ação que você fizer e tudo mais. Então, por exemplo, tem autoescolas ou empresas que fim de ano faz coleta, por exemplo, de brinquedos para poder doar para as crianças, né, no final do ano, do Natal, presente de Natal, tudo mais. Tem autoescola que escreve cartas, né, pede carta das crianças carentes da região para poder dar presente e tudo mais. Essas ações todas conectam pessoas que têm afinidade com isso. Esse é o gatilho mental da afinidade. Isso é muito legal que você pode pensar e usar aí na sua região, na sua autoescola, ok? E aí, o penúltimo gatilho mental de hoje, o 11º, vamos falar do gatilho mental do compromisso e coerência. Gente, compromisso e coerência é o seguinte: nós nos conectamos mais com marcas que honram aquilo que prega, que entregam aquilo que vende, aquilo que promete. Então, se você faz uma propaganda, por exemplo, anunciando que vai ter um preço imperdível, uma condição imperdível, então automaticamente o consumidor ele vem esperando isso. E se ele chega lá no dia, você está vendendo pelo mesmo preço, não teve nada de imperdível, então o desconto é insignificante, 1%, 3%, não tem coerência com aquilo que você prometeu, não teve compromisso e coerência. E é tão interessante isso aqui, porque o Robert Cialdini, quando ele foi fazer isso aqui do gatilho mental do compromisso e coerência, primeiro ele mandou as pessoas num bairro, imagina um bairro, mandou umas pessoas num bairro, e foi umas pessoas no bairro, essas pessoas batiam de casa em casa, fazendo como se fosse um censo. E numa das perguntas que tinha nesse censo, não, desculpa gente, eu atropelei aqui a informação. Ele mandou umas pessoas, essas pessoas passaram no bairro pedindo coisas para poder doar para entidades beneficentes, entidades carentes, né, que cuidavam de pessoas carentes e tudo mais. Elas conseguiram arrecadar X número de itens para poder doar. No dia seguinte, não sei se foi no dia seguinte, enfim, logo depois ele mandou umas pessoas para essas pessoas fazer como se fosse um censo. E numa das perguntas perguntava assim: você é uma pessoa que costuma contribuir socialmente? Sim. O que normalmente você faz para contribuir socialmente? Aí a pessoa falava: se passar alguém pedindo, né, ajuda para você, você tem o hábito de ajudar essas pessoas que passam pedindo ajuda e tal, para doar para a gente? Sim. Beleza. Aí passou uns dias depois, ele mandou outras pessoas passando de porta em porta, batendo e pedindo itens para poder doar. Arrecadaram o triplo. Por quê? Porque como as pessoas haviam falado dias atrás que elas eram pessoas que doavam e que se passasse gente pedindo, elas doariam, ficou esse senso de eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Eu falei, se eu não fizer, vai parecer que eu sou hipócrita. Compromisso e coerência. Então, é muito importante que você honre aquilo que você faz. Então, é uma forma de você usar isso aí, compromisso e coerência. Só que você pode usar esse gatilho mental de uma outra forma. Como? Por exemplo, eu uso muito isso aqui na hora de vender. Então você pode ir criando pequenos compromissos com o seu cliente. Então, por exemplo, só o fato de você pedir para o seu cliente então preencher um formulário para reservar uma vaga, já dá aquela sensação nele, se ele aceitar preencher, de que agora ele tem um compromisso com você, porque já preencheu ali, fez uma pré-inscrição. Por isso você pode ver que muita gente tem essa coisa da pré-inscrição, induzir você a preencher um formulário que é para você criar um compromisso com elas. Outra coisa é, por exemplo, se você está vendendo, e aí o cliente ele falou para você: olha, não, mas está caro, não dá para você fazer para mim em 8 vezes? Vamos supor que você fez em 6, ele pediu em 8. Tem vendedor que fala: não, eu consigo fazer para você. E normalmente esse cliente não fecha. Você faz, ele fala: eu vou pensar. Nunca faça isso. Se você ofereceu 6 e o cliente pediu 8, você vai dizer o que para ele? Olha, senhor fulano, normalmente a política nossa aqui de parcelamento é em 6 vezes. Mas eu posso verificar com o gestor se ele abre uma exceção para o senhor para poder ajudar o senhor. Se eu conseguir para o senhor uma aprovação para fazer em 8 vezes, o senhor fecha comigo agora? Fecho. Tá, então me dá só um instante que eu vou verificar para o senhor.
Aí o que acontece? Quando você volta, você vai dizer que o senhor fulano, obrigado por aguardar. Olha, o senhor está com sorte, porque eu falei com o meu gestor e ele conseguiu para o senhor, então, em 8 vezes. O senhor quer pagar no cheque ou no cartão, por exemplo? Por quê, gente? Antes de você sair propondo o que faz para ele, você criou um compromisso e coerência. Se eu conseguir para o senhor a aprovação em 8 vezes, o senhor fecha comigo? Fecho. Aí você foi lá e conseguiu, se não fechar agora, ele vai sentir um covarde, ele vai sentir que ele foi um hipócrita, que ele não tem palavra, aí ele vai fechar contigo. Então, esse é um gatilho mental muito legal para você usar aí, ok? E aí, gente, vamos chegar agora no último gatilho mental para você usar aí na sua autoescola, para ajudar você a vender mais, é o gatilho mental da segurança. Gente, na era da hiperconcorrência, surgiu uma coisa para o cliente que é a insegurança, a indecisão. Eu não sei qual que é a melhor, porque todo mundo fala que é a melhor. Eu não sei qual que é honesto, porque todo mundo fala que é honesto, ninguém fala que é. Tanto é que tem autoescola, que já conheço casos de autoescola que abriu, o cara foi lá, o cara vendeu 30, 70 matrículas e no outro dia fugiu com o dinheiro do povo. Então, na era da hiperconcorrência, surge também, porque, gente, só existe hiperconcorrência em mercados que têm potencial. Mercados que não têm potencial não tem hiperconcorrência. Então, o que acontece? O cara vê potencial no segmento, então um segmento tem potencial, só que atrai também charlatões. Simples assim. Porque se tem potencial, tem muita gente que tira habilitação, muita gente procurando por esse serviço, vai atrair gente sérias, mas vai atrair também os malas. E aí o que acontece? Então a hiperconcorrência ela gera insegurança. Mesmo que não gerasse insegurança, ela gera dúvida. Por quê, gente? Você chegar numa loja para comprar um vestido e tiver só um vestido preto, é simples de você decidir. Ou eu quero preto ou não quero. Simples. Agora você chegar numa loja e ter 200 vestidos, cada um de uma cor, é mais difícil para você decidir, porque é muita informação. Antigamente era fácil para você decidir, por exemplo, um curso que você queria fazer, porque só tinha direito, administração e ciências contábeis, pronto. Só tinha esses 3. Hoje você pega uma grade curricular de uma escola, de uma faculdade para você escolher o curso, você fica louco, tem 50 cursos, 100 cursos que você nunca ouviu falar na vida. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Tanto é que surgiu aquele monte de questão como é que é o nome lá, gente? Vocação, esqueci o nome aqui agora, me ajuda aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí, fala aí. Né? Aqueles testes de vocação, lembra? Vocacional, teste vocacional, lembrei. Por quê? Porque é tanta informação, tanto curso, que a pessoa não sabia o que queria. Então, muitas opções fazem as pessoas ficarem perdidas. E aí as pessoas precisam de segurança para poder tomar a decisão. Então, quando você se posiciona como autoridade, isso facilita para a pessoa tomar a decisão. Então, você tem que se posicionar como autoridade para poder facilitar para a pessoa. Uma outra coisa, gente, por exemplo, anota aí coisas que você pode fazer para poder mostrar segurança, para poder trazer essa segurança para o seu cliente. Como eu já falei, tempo de casa, quantidade de alunos que você já formou, se você tem alguma política, por exemplo, de reembolso, de devolução, garantias, isso é muito importante. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui na nossa agência uma garantia de que qualquer autoescola que fechar com a gente aqui, que aplicar o nosso método, né, de maneira séria, tanto é que a gente coloca isso em contrato, inclusive. Na reunião que eu tenho hoje, eu apresento qual é a contrapartida nossa enquanto assessoria e a contrapartida da autoescola. Se a autoescola colocar em prática o nosso método e não tiver retorno, não vender, a gente devolve o investimento da autoescola. E isso, gente, faz com que muitas outras autoescolas que tinham medo fecha com a gente. Por quê? Porque tem um monte de gente agora oferecendo serviço para a autoescola. Esses dias eu vi um videozinho do menininho, nada contra ele, nem conheço, tá? Então só vou usar o exemplo. Eu vi um videozinho do menininho que deve ter uns 18, 19 anos, prometendo ajudar a autoescola a arrebentar de vender, triplicar as vendas. Eu olhei para o cara e falei, gente, tadinho. Se você for pegar a história de empresa desse cara, quantas empresas esse cara já atendeu, quanto tempo ele foi líder, quanto tempo ele foi vendedor, não deu nem tempo dele vender, porque ele está com 18, 19 anos, entrou na área de vendas agora, o cara começou a trabalhar com 18 anos, ele tem 1 ano de experiência. Então eu falo, meu Deus, como é que um cara desse vai ajudar o outro, você nem sabe vender, porque a internet deu isso, né? Deu oportunidade para um menininho
que nunca vendeu na vida dá curso de vendas. Um cara que nunca liderou nada dá curso de liderança. Eu falo, meu Jesus amado. Agora com o ChatGPT piorou, né? Porque o ChatGPT, o cara vai lá e monta um curso para mim de vendas. O ChatGPT monta um curso pronto. Só que esse cara jamais vai ter coragem de lançar um desafio desse aí, colocar, por exemplo, uma garantia de devolução. Por quê? Porque ele não tem bagagem para isso ainda. A gente tem. Então a gente coloca isso. Então, tudo isso, gente, é muito importante para você gerar o quê? Confiança aí. Então, eu falo muito para os donos de autoescola. Como você já viu centenas de vídeos prometendo milhões de coisas e às vezes até já contratou algumas agências e não conseguiu nada, então testa com a gente que você vai ver que é diferente. Então, é muito importante você na sua autoescola também ter essas garantias. Qual que é a garantia que o cara tem? Segurança de que se ele fechar com você, ele vai ter a habilitação, entrega no prazo e tudo mais. Eu conheço a autoescola que vive de reprovar alunos, e vocês sabem disso. Tem autoescola que faz tudo para o aluno ser reprovado e torce para o aluno para ser reprovado para ficar ganhando em cima. Isso é real, gente. Lamentavelmente isso é real. Eu conheço gente que torce. Eu conheço a autoescola pelo contrário, faz tudo para o aluno ser aprovado. Isso gera uma credibilidade, uma autoridade completamente diferente. Então, tem autoescola que vive de aprovação e tem autoescola que vive de reprovação. Adivinha qual dessa autoescola vai passar mais segurança para o cliente na hora de vender para ele? Simples assim. Ok? Gente, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Minha pergunta para vocês é, eu quero que você comenta aqui para mim, por gentileza. Valeu a pena a nossa aula de hoje? Agregou para você? Você vê essas informações como algo prático, simples para você usar aí no seu dia a dia? Comenta para mim aqui, por gentileza, por favor. Enquanto vocês comentam, todo mundo sabe que eu sempre prometo aqui, né? Eu acabei não tendo tempo nem para falar isso hoje, fiquei tão focado que eu esqueci. Quem fica até o final, eu prometo dar um presente para vocês. Eu vou encaminhar essa apresentação prontinha, do jeito que está aqui, para vocês lá no grupo VIP. Então, se você ainda não faz parte do grupo VIP, quem está no grupo VIP sabe que eu estou encaminhando um monte de conteúdo, material, eu mando ali. Quem participou da aula passada recebeu um treinamento completo sobre como vender mais pelo WhatsApp. E mandei lá no grupo, tá tudo lá. Aliás, gente, comenta aqui, quem usou, tá usando lá aquele conteúdo que eu mandei, sentou com a equipe, treinou a equipe, mostrou aquele treinamento, colocou para assistir a aula e aí passou ali os slides que eu mandei para vocês. Ó, a Cecilene mandou aqui muito, sempre, desculpa, agrega muito. A Karina mandou aqui, né, conteúdo valiosíssimo, maravilha, galera, obrigado pelo feedback de vocês, show de bola. E aí, quem não está no grupo VIP, se quiser entrar no grupo VIP, é só me chamar aqui no privado que eu mando o link, você clica e vai direto lá para o grupo VIP, e aí eu vou mandar esse conteúdo todo lá para vocês, tá? Essa aula eu vou deixar ela salva aqui, então por gentileza compartilha com a sua equipe, assista quantas vezes você quiser, anota e tudo mais. E se você puder, gente, por favor, eu vou deixar essa live salva, eu sei que está tarde, mas se você puder, volta aqui e vai lá e comenta para mim qual foi o maior aprendizado que você teve dessa live. É muito importante esse comentário de vocês, tá bom? Porque me ajuda muito, a gente usa aqui como prova social. A Juliana comentou o seguinte, super valeu a parte que consegui assistir, obrigado, show de bola, maravilha. E aí o Matheus falou, que aula foi essa, Matias? Show de bola, Matheus, obrigado, que bom que vocês gostaram. E aí, gente, eu falei para vocês, vou repetir, eu deixei aqui no Story uma caixinha perguntando para vocês que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui. Então eu vou pedir para vocês, vai lá, comenta o que vocês querem, quais são as maiores dificuldades que vocês têm aí, que tipo de conteúdo que vocês querem, até para vocês entenderem, gente. Eu estou nessa caminhada de prestar consultoria para empresas desde 2013. Eu já atendi as maiores empresas do Brasil, como Cicobi, Sicredi, CVC, já atendi o pessoal do Boticário, da Natura, da Honda, da Amage, Bom Futuro, Bom Jesus. Se vocês pesquisarem aí, a Amage é a maior produtora de grãos do mundo, da Tribal. A Tribal é a quinta maior de empresas de insumos agrícolas do planeta. Todos foram clientes meus. Então, eu tenho uma bagagem muito bacana de conhecimento, de liderança, de gestão,
Se você entrar no meu perfil Adavilson Matias, você vai ver lá vários treinamentos que eu já ministrei. Já cheguei a ministrar para treinamento para 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 200 vendedores, 300 vendedores. Então conheço bastante. Então a ideia é trazer toda essa minha bagagem para ajudar vocês aí na sua autoescola. Então vai lá, comenta comigo, traz para mim essas informações, o que você quer, que ajuda você precisa. É ajuda com gestão de equipe? É ajuda com gestão de vendas? Como fazer uma gestão? Enfim, vai lá, comenta para a gente poder trazer aula para vocês. Estou definindo juntamente com a minha equipe e vou aguardar também vocês comentarem ali o que vocês querem para anunciar o conteúdo da próxima aula, tá? Mas na próxima terça-feira eu estarei lá em Florianópolis, mas eu faço um compromisso contigo, mesmo nas férias, estar aqui com você às 20 horas e 7 minutos, como diria Chapolin Colorado, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário aqui, tá bom? A Juliana falou o seguinte: eu entrei na aula 1 hora depois de iniciada, por isso eu disse que valeu a pena na parte que assisti, mas amanhã pela manhã assisto a parte inicial. Perfeito, Juliana, maravilhoso, show de bola. Galera, obrigado a vocês, uma semana extraordinária. Lembrando, hoje é dia 4 de junho, o mês começou. Gente, essa primeira semana é uma semana muito boa para venda. A galera está recebendo dinheiro, então foca para poder vender, tá bom? Aproveita essa primeira semana. Normalmente a segunda semana, eu falo isso porque a gente acompanha aqui todos os clientes que a gente atende aqui, eles têm uma planilha de controle, né, semanal de vendas, e eles colocam ali, então a gente sabe a semana que mais vende, a semana que menos vende, até para a gente poder criar estratégia para aquelas semanas que menos vende. Então, normalmente a segunda semana tem uma queda, terceira semana dá uma melhorada, então dá uma olhada aí. Agora é o momento de você focar, não deixa para a última semana para você querer vender. Aproveita agora essa primeira quinzena e vende muito na primeira quinzena, aí, pelo menos uns 70% da sua meta, porque depois da terceira quinzena, que às vezes o pessoal está com menos dinheiro no bolso, fica mais tranquilo para você, tá bom? Fernanda, hora do CVC, obrigado aí por ter assistido também. Galera, valeu demais, foi um prazer enorme. Na semana que vem nós estaremos juntos, tá bom? Beijo, tchau, tchau.